muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente fala de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações da Reinforce, uma empresa que é voltada tanto para a proteção de marca, a parte de brand intelligence, como também a gestão de vulnerabilidade, como cuidar de vulnerabilidade, seja na parte de infra, seja na aplicação ou mesmo em cloud, são pontos que a gente atua nos módulos que a gente tem. Hoje, no episódio de hoje, a gente está com grandes convidados, convidados que eu tenho a honra de receber, até porque é muito mais um bate-papo, né? A gente se conhece, o Sérgio mais de eventos, o Felipe também de apanhar junto de cliente, né, Felipe? De trabalhar junto. Mas eu gostaria primeiro de agradecê-los, agradecer mesmo pelo tempo, pela possibilidade da gente estar conversando. A gente está aqui com o Felipe. O Felipe, ele é da Trend, Felipe Barros da Trend, mas já conhecemos em outras empresas também. E com o Sérgio Dias, que atualmente está na Netscope, mas também já conhecemos, tivemos chance, inclusive, de pedalar junto, falar um pouco sobre isso, né, Sérgio? Legal, sejam bem-vindos. Por favor, as primeiras considerações. Queria agradecer pelo convite, a mim e o time da Reinforce. Prazer estar aqui com vocês e estar aqui com o meu amigo Sérgio, de longa data. Acho que vai ser uma experiência e uma dinâmica bem bacana aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e de experiência nossa. Excelente. Bem, obrigado também. É muito interessante, porque já escutei meu nome normal 2 vezes, então estou feliz, que daqui a pouco vai ser coxa para lá, coxa para lá, não consegue durar muito tempo. Obrigado pelo convite, né? Queria agradecer também o Bruno Baldo, que é um cara incrível aí, que ajuda na organização, e parabéns aí pela iniciativa, e espero que tenha um pouco de paciência com a gente hoje. Eu já falei desde o início, vai ser um grande bate-papo. E o Bruno Baldo é o nosso responsável pela área de inteligência. Eu já citei em outros episódios nossos que por trás da câmera tem toda uma pesquisa que é feita e a gente acaba conhecendo de detalhes aí da vida, que é por onde a gente gostaria de começar. A gente costuma dizer que a Reinforce, a Arena Reinforce, mais do que conhecer sobre cibersegurança, a gente gosta de entender um pouco do histórico, de quem está por trás, qual foi a história para chegar onde está. E de forma rápida, eu não gostaria de começar diferente. Sérgio, desculpa. Você poderia falar um pouquinho de como foi aí sua experiência antes de chegar à cibersegurança e como que você veio parar aqui em São Paulo? A gente falou um pouco antes. Perfeito. Eu sou pernambucano, né, e sou apaixonado por tecnologia. Meu pai veio dessa área e aos 14 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Nessa época podia, né? Então, trabalhar de carteira assinada mesmo. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava numa empresa chamada Cid Informática, que vendia mainframe, muito focado em PDV na época. E ele pegou e me colocou para ser, não vou dizer estagiário, mas assim, um faz-tudo de tecnologia. E eu descobri uma paixão por computação, e comecei a realmente abraçar isso, ver desenvolvimento. E aí teve uma hora que eu descobri que eu não era tão bom quanto as pessoas que eu conhecia, né? Eu entrei nessa parte de segurança, estudei bastante, e quando eu vim de Recife para São Paulo, eu tive a oportunidade de ir a alguns eventos maiores, e conheci gente que faz isso, segurança de forma muito simples, e alguns viraram grandes amigos, e aí foi quando eu descobri uma tendência muito forte para comunicação, networking, e aí eu disse, se eu tenho uma base sólida em tecnologia, e convencido por um ex-chefe meu, que é um amigo que eu tenho hoje, eu entrei na área de vendas, né? E aí hoje eu brinco que tento fazer essa conexão das pessoas muito inteligentes com as necessidades, né, das pessoas que estão dentro dos clientes, que estão precisando falar de negócio. Hoje está muito mais maduro a área de cybersecurity dentro das empresas, mas antigamente, né, quando eu vim morar aqui, ainda tinha muita gente que estava migrando de outras áreas. Perfeito. E a família, tem bastante família em Pernambuco ainda? Minha família está toda em Pernambuco. Na época eu casei para vir para cá. Hoje eu estou divorciado, tenho uma filha que acabou de completar 15 anos, minha alegria. Que joia. E tenho amigos que aqui em São Paulo já hoje, que eu tenho São Paulo e fora de São Paulo tem, mas minha família mesmo mora toda em Pernambuco. Eu tenho um primo meu que veio morar aqui, e eu vejo sempre que posso
mas se não fosse pelos bons amigos que eu conquistei, eu diria que minha vida seria bem mais solitária. Excelente, bom conhecê-lo mais, né? Conhecer além das conversas de cibersegurança. Felipe, conta um pouquinho, como que é a sua história, como que você foi parar nesse mundo de cibersegurança? Segurança eu caí por acaso, Amir, totalmente por acaso, tá? Eu entrei no mundo corporativo no boom dos anos 2000, 99 para 2000, onde era o boom das telecomunicações, e aí a profissão do futuro era telecomunicações. E aí eu fiz Senai de Telecom, né? Eu peguei ali nos primeiros turmas de telecomunicações e ia seguir para telecomunicações como carreira. E aí eu precisava arranjar um estágio, e o único estágio que eu arranjei no final da minha formação técnica foi em Cubatão. E aí eu trabalhei 5 anos em Cubatão. Sou natural de São Paulo, Zona Leste, interiorzão da Zona Leste, tá? Ali pro lado de Amelino, Matarazzo, Itaquera. Mas meu primeiro emprego foi em Cubatão, numa fábrica. Eu comecei como estagiário para poder concluir o meu curso técnico e ali eu entrei como TI. Eu fui como TI. Inclusive, sou muito grato ali ao pessoal que me deu os primeiros passos de oportunidade. O que é bacana é que ali naquele momento, a minha empresa era uma fábrica, né? Chama Copebras. Ela foi vendida para um grupo sul-africano, desculpa, de mineração, a Anglo American, e foi feito um outsourcing. Então ali eu estava no boom da tecnologia no outsourcing e eu virei HP nesse processo de outsourcing. Já estava lá há quase 5 anos, indo e voltando todo dia para Cubatão. Eu ia perguntar isso, você não mudou para lá? Não, eu quase mudei. Eu quase mudei para Santos. Eu fiz o inverso que a maioria das pessoas fazem, né? De Santos vem trabalhar em São Paulo. Eu fazia o inverso. E fazendo faculdade, eu fiz engenharia da computação na São Judas, na Moca. Então, eu ia e voltava todos os dias ali, já chegou um ponto que eu não estava mais aguentando essa vida ali Posso imaginar. E aí eu tive uma oportunidade, falou, olha, você tem um outro cliente aqui em São Paulo, que a gente está fechando um contrato, e você tem a oportunidade de você vir para cá trabalhar em São Paulo. Eu quero. É na Telefônica. Tá bom, eu vou. Mas você vai ter que você vai ter que conhecer de antivírus Trend. O que você sabe de Trend? Falei, sei tudo. Não sabia nada. O máximo que eu sabia é que era aquele cliente que eu atuava tinha Trend. E aí eu fui. E aí eu caí de paraquedas ali. E aí eu comecei minha carreira. Eu comecei minha carreira do lado de cliente. Isso é interessante. Eu gosto de contar sobre isso. Então eu passei praticamente 8 anos do início de carreira como um cliente final. Perfeito. Conheci as dores, né? E aí eu conheci um pouquinho as dores, como é que funciona o outro lado da cadeira. E aí depois eu mudei pro lado de fornecedor. Então o pessoal da Telefônica, se ele já sabe alguma coisa de Trend depois de tantos anos. Né? Mas conta um pouquinho, até aproveitando, Sérgio, a brincadeira, a gente até estava trocando informação aqui no início. Que história é essa de coxa? Explica um pouquinho para nós aí. Como que veio esse apelido? Esse é o assunto. Todo mundo te conhece por isso. Mais polêmico. É engraçado, porque coxinha agora virou algo memes, né? Políticos, inclusive. E meu apelido de coxinha foi trazido aqui para São Paulo. Ele nasceu em Recife, quando eu fiz o 3º ano. Eu viajei muito. Eu morei em várias cidades. São eu creio, das vantagens de adaptação que eu tenho quando eu me mudo. Logo cedo, meu pai foi trabalhar em Belém do Pará, depois a gente foi para Fortaleza. Estou em São Paulo, vou completar 20 anos no ano que vem. Então, assim, mudança sempre foi uma constante na minha vida. E quando eu cheguei, né, 3º ano, na época, bullying era algo incentivável, e 3º ano científico... Era algo que formava caráter. Mas... Exato, né? Você quer contar essas histórias? Só pra saber. E eu cheguei no colégio onde a panelinha estava formada, né? O time elitista, um colégio... felizmente, meu pai sempre investiu muito em educação, um valor que eu tenho muito grande. Acredito até hoje que isso é o caminho para qualquer crescimento, seja profissional, de país e tudo. E um colégio muito bom, né? Lá em Pernambuco, lá em Recife. E 3º ano científico. O pessoal já estava formado. E aí chega, né, um gordinho, para não dizer gordão, né, 3º ano, vindo transferido e tudo mais, os caras já olham e já começam a zoar. E aí veio essa história desse apelido coxinha. E o engraçado é que uma das pessoas que faz parte disso, recentemente saiu, na verdade esse final de semana saiu um card aí da H2HC, tá lá Sérgio Dias Coxa, e eu publiquei no Instagram. E aí um amigo meu de Recife falou
falou assim, caramba, o apelido que eu te dei, eu nem sei se foi exatamente ele, porque eu tenho outra pessoa na minha cabeça, é sucesso. Eu falei assim, tudo é como a gente lida com as coisas. Então, o Coxinha, ele é um apelido que veio de uma zoação, mas que pegou. E pegou não porque eu não gostava, porque as pessoas dizem, apelido só pega quando você se irrita. Não, pegou porque as pessoas olham para mim e meio que gerou uma associação. E aí o Marcelo Amaral, que é um amigo meu de longa data, também é da indústria, quando eu estava entrando numa empresa que eu trabalhei há um tempão a mais, nem existe o nome dela mais, existem ainda as soluções, ele falou assim, o Coxinha tá vindo para cá. Então, quando eu entrei na empresa, os caras já me apresentaram com Coxinha. E aí, Coxinha foi para lá, Coxinha falava com Ciso, Coxinha, e ficou. E quando as pessoas me chamam hoje, Sérgio Dias ou Coxinha, eu juro, eu não noto a diferença, né? A não ser que eu preste bastante atenção, eu não noto pelo que estão me chamando. Eu simplesmente sigo, respondo e aí eu brinco. Não importa como vocês queiram me chamar, desde que me chame, eu tô lá. Tô lá, exatamente, que bom. Você sabe que o meu problema é me chamam de amor, né? E depois ainda falam que é o corretor. Me chamam de amor e falam, pô, não, foi o corretor. Fala assim, você acaba Acho que eu já fiz isso, né? Uma vez. Acho que eu já fiz isso uma vez. Felipe, você e mais a galera do... O Felipe quer roubar meu apelido de Coxinha, mas ele não vai ter chance, não. História. Que história é essa? Não, que isso, pô. Na verdade, eu também tive o apelido de Coxinha na minha infância. Não me deram esse apelido de Coxinha, mas quando eu entrei na indústria, já tinha dono, então não quis assumir, tá tudo bem. Ele preferiu ser chamado de Luciano. Luciano, Titico. Você pode escolher. Parece, né? Lembro. Cara, depois que minha filha me confundiu como Luciano, eu já aceitei também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E conta um pouco dessa jornada, ou seja, você vai, então, trabalhar dentro de telco com segurança, com antivírus na época, né? Uhum. E como que chegou até onde você está? Qual foi a evolução aí dentro da sua carreira, olhando para a carreira, Felipe, para chegar onde você está? Eu acho que uma das coisas que mais me animam e me apaixonam trabalhar com cyber é porque a gente consegue, dentro de cibersegurança, achar um propósito um pouco maior do que simplesmente trabalhar com tecnologia. Boa. Eu acho que isso foi o que mais me apaixonou. Tá? Eu peguei numa fase trabalhando com antivírus, Amir, numa época onde malware foi criado e parava um monte de rede pelo Brasil. Linda. Cara, Linda, Salit, I Love You, depois veio o Configure. A gente começa a entrar na idade dessa história, né? Mas imagine que eu praticamente desinfectei um monte de empresa pelo Brasil, principalmente na época do Configure. Então, de 2008 para frente, tá? Eu segurei a bronca na época da Telefônica, a Telefônica não foi alvo ali. Depois eu fui convidado para ir para trabalhar na Trend nessa época, então é minha segunda passagem pela Trend, tive uma primeira lá, 2010 a 2012, e nessa época o malware, o ataque que mais pegava nas redes era o Configure. E eu, novo, eu viajava o Brasil inteiro também, tudo que era rede infectada, um dos apelidos que eu ganhei naquela época era bombeirinho, porque a gente apagava incêndio, era eu que ia lá resolver. Mas eu tive um fatídico, né? Pasteleiro. Mas acho que teve alguns casos fatídicos nessa carreira, nesse momento, jovem. Meu, é aquela coisa do ego, e o ego pega bastante, né? Eu tô ali no cliente, eu vou lá vou eu resolver, eu sou o salvador da pátria, eu vou lá fazer. Aí você sai daquele cliente, pô, mais um, eu sou bom, eu sou o cara, e tem aquela coisa que o ego é um grande inimigo pra gente. Mas teve uma situação comigo bem emblemática na minha carreira, Amir, que eu fui resolver um problema de um hospital, tá? Um hospital fora de São Paulo. O meu chefe me chamou no final de semana, Felipe, preciso que você pegue o voo segunda-feira, porque tem um hospital lá e ele tá parado. Chega no hospital, aí você, clássico, tá? Qualquer rede infectada de vírus é clássico, tudo parado, gritando, diretor xingando de TI. Prazo de quando vai resolver, o cara não E no hospital, tava tudo parado. Então, tá tudo parado, cirurgia, PS, farmácia. E aquela coisa, bom, você já meio que já sabe como é que funciona, você tenta acalmar, tenta pensar estrategicamente, como você resolver. Primeiro dia, eu comecei a achar as máquinas que estavam sem antivírus, aquelas ofensoras, você começa a segurar um pouco a situação. À noite, começa a voltar a funcionar o hospital. Terça-feira, tudo mais sob controle, você pega no rescaldo. Quarta-feira o hospital funciona 100%, você vai à noite, sai com o pessoal, toma uma, faz aquele happy hour, pô, legal, quinta-feira eu volto para São Paulo, pô, que legal, Felipe, mais um que eu resolvi.
Na segunda-feira, por curiosidade, eu pego e ligo para aquele diretor que estava desesperado de TI. Pô, e aí, como é que foi? Tá funcionando? Pô, Felipe, 100%, tudo resolvido, obrigado por você ter ajudado. Mas, ó, já que você me ligou, eu queria te compartilhar uma situação. Na semana que a gente teve a infecção e parou tudo, a mortalidade do hospital aumentou em 40%. Aí você sabe aquele... valor de... Aí você, pô, eu tô aqui... Esse é o propósito, esse é o motivo do nosso trabalho, é isso porque a gente tá aqui. Né? Eu não sou... Não é para ser... É diferente de você ir lá e resolver um roteador, um switch, alguma coisa um pouco menos... Sei lá, não impacta tanto no dia a dia da nossa sociedade. Eu acho que isso mais me pegou, Amir. Eu acho que, assim, o meu propósito de vida de cibersegurança, atuando em cibersegurança, hoje é entender o propósito daquela empresa, o negócio dela, e saber o quanto isso pode impactar a nossa sociedade. Eu acho que isso que me pega como profissional. E eu acho que isso que a gente se dá super bem nesse sentido, né? A gente pensa muito sobre isso, o impacto que a gente pode gerar, ou a falta de ação nossa pode gerar. De fato, isso em toda a área, né? Acho que cada área... Quando a gente faz alguma coisa que de fato a gente vê propósito, é muito mais prazeroso da gente trabalhar e da gente caminhar para frente, né? Acho que esse é um ponto bem interessante que você tocou. Acho que até mesmo em casos que a gente viu de redes de telco parada por problema de roteamento, por problema de BGP, que teve histórias assim, ou mesmo de DNS, que tem clássicos, histórias assim, a gente vê o quanto que impacta no dia a dia. Né? A gente pode pensar numa telecom, por exemplo, qual é o impacto que a gente vai gerar lá no interior do Brasil, sim, naquela vendinha que para de vender e vai ficar 2, 3 dias sem vender. Exatamente. Então, esse é o impacto que a gente pode gerar, que a gente pode acabar afetando no dia a dia. Exatamente. Agora, conhecidos os dois melhor, né? Ou seja, já conhecendo e sabendo de onde que vocês vêm, o que vocês trabalham, conta um pouquinho o que vocês estão vendo. Ou seja, o foco em termos de segurança é elevar a maturidade. Né? A gente tem esse objetivo como segurança de aumentar o nível geral. A gente até viu o porquê, você comentou um pouco desse propósito. Como que vocês enxergam isso no dia a dia? Sérgio, começando por você, como que você vê a melhora e como você vê a evolução? Porque, de fato, não era um protagonista em termos de assuntos, né, de tecnologia. De repente, como qualquer outra área, se torna uma área essencial, até por conta da questão da transformação digital e de como a gente usa meios digitais hoje. Como que você vê isso na evolução das empresas com qual você tem conversado, com qual você tem atendido? Eu acho que, primeiro, o usuário, né, as pessoas, de uma forma geral, elas hoje entendem o que é tecnologia. Né? Se a gente for comparar, quando eu comecei, né, falando de entregar a idade, né, e eu gosto de brincar, eu cheguei a ser instrutor durante um tempo, e eu brinco que a gente, às vezes, tem que olhar o usuário como muitas vezes a gente olha nossos pais ou avós, dependendo da idade da pessoa que estiver assistindo aqui. Por quê? Porque o conhecimento tecnológico dele é o pior cenário. E esse pior cenário vai definir a maturidade. Então, a gente vê primeiro, né, do ponto de vista de vendors, um bocado de tecnologia que tem no mercado. E uma das reclamações que a gente mais vê é a pessoa assim, eu comprei tudo e ainda continuo tendo problema. Que mostrando que tecnologia por si só, né, está provado, a gente já sabe, não tem a ver com maturidade, até porque tem uma coisa anterior. E o que a gente vê é uma necessidade. Então, a palavra maturidade, eu diria que depende, né, de como o negócio está orientado. Porque você vê muita pessoa experiente ainda passando dificuldade para justificar tecnologia, justificar cybersecurity, justificar incentivo. Por exemplo, educação. Como é que você pode dizer que uma empresa está madura em cybersecurity se o investimento dela na formação dos profissionais, inclusive de segurança, tem diminuído ao longo de um tempo? Então, assim, a gente está falando... Você está mexendo no pilar tecnologia, você não está olhando para a pessoa. Né? Exatamente. Então, sim, tem uma maturidade natural. Sim, você hoje vê toda uma discussão de que a área de cybersecurity, que eu acho que não é mais cybersecurity, é a área de riscos, porque segurança da informação, cybersecurity, os nomes, mas as pessoas estão discutindo muito mais risco para o negócio, risco
de quê? De proteção a dado, de acesso a dado. E essa questão de risco é uma agenda. Por quê? Porque se você tem um risco tecnológico hoje, com a dependência que a gente tem, o trabalho mudou para o trabalho híbrido, muitas vezes remoto, algumas empresas voltaram para o full presencial, mas a experiência online ela se mantém, porque a pessoa ela começa trabalhando de casa, vai para o escritório, às vezes em call, vai para a cafeteria, volta para casa e continua, e essa experiência Sim. ela tem que ter. E o dado está sendo transportado junto com ele nos diversos devices que ele tem, armazenado em redes que podem estar. Então, o risco tem que ser controlado e é por isso que tem. Então, essa maturidade, na verdade, eu diria que é uma visibilidade, mas eu acho que tivemos momentos em que os bons profissionais, aqueles que têm visão, aproveitaram para se estruturar, para poder convencer os boards, como se gosta de falar, mas, digamos, os principais executivos, tiveram agenda para eles. As ameaças que a gente está vendo, ransomware não vai morrer. Na verdade, a gente está vendo aí algumas evoluções com a vinda do AI, né? A gente acho que vai entrar nesse tema, mas o que eu sinto, o meu sentimento ganhamos visibilidade, temos uma responsabilidade muito grande, mas ainda sofremos dos mesmos problemas que sofríamos antes. Cybersecurity, risco, ainda não é core business. A gente é importante porque precisa continuar. Mas na hora que, sei lá, um hospital vai ter que escolher entre comprar um equipamento novo, treinar o time de enfermagem, que seja, e olhar para a cibersegurança, talvez a gente não está ainda nisso. Mas evoluímos, ganhamos visibilidade e com o preparo que a gente tem visto dos principais executivos de segurança hoje, né, país, de risco, né? A gente vê uma luz no fim do túnel, porque isso mudou muito. As pessoas, quando iam defender segurança, eles falavam de antivírus, falavam muitas vezes de firewall, quando não estava discutindo com infraestrutura, e aí fala muito de processos e tudo mais. E de volta é isso. E essas pessoas que estão aí hoje, elas conseguem olhar o negócio, buscar o profissional que esteja alinhado com o negócio. Isso é maturidade na minha visão. Olhar o negócio, entender o negócio, olhar os profissionais que eu preciso para fazer esse negócio operar, selecionar ferramentas que resolvem os meus problemas e não ferramentas que são coqueluche de mercado e juntar tudo isso dentro de uma caixinha, trazendo resultado para o negócio. O que é resultado? Não ter exposição, não ter perda financeira. Eu diria não dar trabalho. Não, se a área de cybersecurity não der trabalho para o negócio, para os usuários, eu diria que ela está fazendo um trabalho incrível. Inclusive, por isso que é difícil o ROI, né? Porque o ROI, se não fez nada. Essa é uma discussão de 2 milhões de anos que eu não vou entrar. Não, vamos deixar essa para o Felipe. Obrigado, tá? Obrigado por mim. Não, Felipe, mas brincadeira à parte, assim, ainda dentro dessa questão, e aproveitando esse tema, empresas menores, né? Como começar a investir? Porque eu invisto em negócio, como o Sérgio acabou de colocar, ou invisto em segurança, levando em conta que muitas vezes não investir em segurança é a falência do negócio. Então, nessa dualidade aí, o que você recomenda? O que você tem visto? Porque certamente você já viu empresas na sua carreira de menor porte do que as que você atende hoje. Hoje você atende empresas maiores. O que você teria para ajudar aqueles que estão começando ou estão olhando para a segurança nessas empresas menores? Acho que 2 pontos que eu queria trazer, né? O primeiro é que cibersegurança virou motivo de conversa, às vezes, de família, né? Eu acho que depois da pandemia, digitalização, se vocês quiserem contar ali, transformação digital, todos os nomes bonitos, né? Ali, eu acho que, exato, eu acho que o brasileiro é super criativo para fraude. Sabemos disso, tá? Então, o cibersegurança virou tema de conversa no WhatsApp. Então, acho que, exato. Né? Então, acho que a gente chegou num ponto onde a sociedade hoje começa a discutir cibersegurança. Tá? Então, acho que o que era dificuldade para nós há 10, 15 anos atrás, hoje já é um motivo de conversa, né? Claro, o ransomware é um nome forte que pegou. Eu lembro em 2018, quando estourou o WannaCry, foi quando, na sexta-feira à noite, a minha mãe me ligou, falou, olha, filho, acabou de passar no Jornal Nacional aqui alguma coisa, é o que você faz? É com isso que você trabalha? Então foi onde minha mãe descobriu o que eu faço da vida. Então, ou seja, o tema segurança da informação, a cibersegurança, o que seja, entrou realmente na pauta global. Um outro fator que corrobora bastante,
Se a gente pega os últimos relatórios do risco, o risco do Fórum Econômico Mundial, tá? Eles se reúnem uma vez por ano para falar quais são os riscos para a sociedade e para sobrevivência do ser humano aqui na Terra, né? Ele vai falar desde aquecimento global, risco de guerra e agora, nos últimos anos, cibernético. Exatamente. Então, assim, ou seja, no ano passado eram 6 tópicos principais e um deles era a cibersegurança e a dependência digital hoje do dia a dia. Ou seja, acho que a gente fala que a tecnologia, o digital hoje já é algo, é questão de vida ou morte para a empresa. A vivência digital e segurança vem como um risco associado a isso, com certeza. Entendeu? Eu acho que essa é uma conversa. E a outra conversa, principalmente a gente falar do pequeno, o menor, eu acho que o pequeno tem uma chance muito grande de não cometer o erro que o grande comete, que é fazer o básico, e fazer o básico bem feito. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, que a gente tem tanto fornecedor, tanto vendedor, nós tivemos a oportunidade esse ano de estar lá no RSA Conference. Sim. A gente anda pelo RSA Conference, tem pelo menos uns quase milhares de fornecedores de cibersegurança. Sim. Então, eu acho que, assim, e gera uma complexidade cada um querendo vender seu peixe, cada um com o PPT mais bonito que o outro, cada um com um pitch melhor que o outro, mais bem treinado, e que acaba caindo no erro de eu querer ter múltiplas ferramentas, múltiplas tools, múltiplas coisas resolvendo, às vezes, o mesmo problema. 3, 4, 5 ferramentas para resolver isso. Eu lembro uma vez que eu fui num SOC de um amigo meu, de uma empresa grande também, na época, ele falava o seguinte, pô, no meu SOC eu tenho umas 40 ferramentas, eles não usam 10% do que está ali. Então, eu acho que o pequeno consegue, talvez, resolver esse problema de uma forma mais simples, né? Faça o básico bem feito, sem tanta complexidade. Porque eu acho que hoje o grande já está num formato tão complexo e evoluído que fazer as coisas funcionarem hoje em dia é um grande desafio. Eu só complementando, eu acho que o problema do pequeno não é diferente do problema do grande, não. Mas a escala, sim. E o custo do pequeno também vai ser proporcional ao custo do grande. Isso quer dizer que se é uma empresa pequena de 500 usuários, 1.000 usuários, como a gente hoje vive do ponto de vista de subscrição para tudo, subscrição para serviço, subscrição para software. Service, né? E esse é o caminho. Juntando um pouco de tudo que o Felipe está falando, se você pegar o modelo que tem as a service, você concentrar em ferramentas que já consigam trazer... Primeiro começa com o básico. O básico se tem uma pessoa de segurança, essa pessoa tem que olhar o negócio e definir o que é crítico para o negócio. Exato. A partir do momento que ela definir isso, ela consegue... Da coroa, né? Exato. Desculpa. Assim que ela consegue definir isso, ela consegue para a segunda parte, que é o que eu vou colocar aqui. E esse coloca aqui tem que ter 2 premissas. Tem que ser como serviço, tem que ser serviço e tem que integrar. Se ele conseguir colocar pequenas coisas integradas, entregue como serviço, ele tem a precificação, ele tem previsibilidade e ele tem retorno e ele consegue entregar de forma efetiva. Perfeito. Eu acho que isso, inclusive, Sérgio, pegou um ponto que é um dos pontos que a gente, usando como gancho, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês pensando efetivamente em exemplos práticos. Se a gente quebrasse em 2 grupos de empresas, aquelas que têm iniciativa de segurança e aquelas que não têm iniciativa de segurança, lógico, voltado para cyber, que é o que a gente está falando aqui, porque se falar de segurança como um todo, o espectro é muito grande. Mas se a gente focar em cibersegurança e separar essas 2 grupos, quais seriam conselhos para, sei lá, 2, 3 conselhos, né, para a empresa que tem ou não? Tendo em vista que a gente já viu, inclusive em alguns casos juntos, né, Felipe? Empresas muito grandes com projetos lá nomeados BBF, né? Que o BBF, que é o básico bem feito. De fato, é algo que falta. Mas qual seria o básico para a empresa que hoje não tem iniciativa nenhuma? Se a gente tivesse que elencar, lógico, tirando aqui os respectivos, as respectivas defesas das empresas que a gente atua, o que vocês recomendariam? Sérgio, começa você, porque você já deu esse gancho, e daí eu pergunto para o Felipe na sequência, mesmo ponto. Então, eu vou ser rápido nessa, porque eu sei que eu gosto de falar muito. Sun Tzu fala que se você conhecer a si mesmo,
e não conhecer o inimigo, você vai ganhar, para cada batalha ganha, vai ter uma batalha perdida. Se você não conhece a si nem o inimigo, você vai perder 10 de 10 batalhas. E se você conhece a si e ao inimigo, você vai conseguir vencer 10 de 10 batalhas. Em resumo, trazendo isso para a nossa realidade, porque nossa profissão é uma profissão de uma guerra, né? A guerra cibernética, como eu gosto de falar. É simples. Conheça você e conheça o inimigo. O que é você? Você trabalha numa indústria, você tem pares na indústria. E tem muita gente inteligente compartilhando. Boa. Não queira ser a pessoa mais inteligente e autossuficiente do mundo. Pergunte. Vá em eventos. Da mesma forma, tem muito fabricante que tem muito conhecimento. Converse. Não necessariamente se comprometendo de comprar A ou B, mas vá conversar, vai entender as tecnologias que tem, pergunte quais são as ameaças, procure os casos de uso, o que a pessoa tem, quais são as principais preocupações. Participe de eventos onde te traga não só o oba-oba, que a gente fala de, eu resolvo isso, resolvo aquilo, mas entenda qual o problema. Né? Nós temos especificamente 2 eventos muito técnicos que acontecem aqui no Brasil. Você não precisa sair para ir para uma DEFCON, para ir para uma Black Hat, ou mesmo para a RCA Conference, ou qualquer outro evento que tem. Nós temos 2 aqui em São Paulo, mas você tem uma BREC, você tem uma série de eventos hoje que você consegue aprender um pouco mais sobre como o seu inimigo pensa. Perfeito. Então, se você vai lá com humildade, você vai se estruturar e vai poder montar isso. De novo, as coisas têm que começar, na minha opinião, no papel. Depois é que você vai para a tecnologia. Tem um caderno, anote suas ideias, tenha do lado, você está montando uma coisa do zero. Tem várias pessoas que a gente viu, várias empresas bacanas, né? Foram montadas recentemente, nos últimos 5, 10 anos, onde as pessoas vão construir do zero. E é muito bonito. E eu tenho certeza absoluta que se você estiver à frente de uma área de segurança, se você puxar o telefone, tem uns 5 CISOs que adorariam conversar com você e lhe passar as dificuldades do que eles tiveram. Fora os vídeos que tem espalhados por aí sobre a experiência dele. Então, tem muita gente inteligente e você pode. Agora, o que é que precisa para isso? Ter humildade e ter essa capacidade de buscar o autoconhecimento e o conhecimento do seu inimigo. Excelente. Eu acho que tem um comentário que eu queria passar, Amir, até dando sequência no que o Sérgio está falando. O brasileiro ele tem aquela síndrome do cachorro vira-lata. Tá? E isso, assim, clássico. A gente acha, nós, profissionais, achamos que tudo lá fora é melhor que aqui. Deixa eu contar uma realidade para vocês. Tá? O cenário cibernético do país é um dos mais caóticos e problemáticos do mundo. Tudo que tem que acontecer de problema, de criatividade, vai acontecer no Brasil. Verdade. Tá? Porque isso, é um povo assim, criativo, né? Porque é um povo criativo para achar o jeito. Então, assim, aquela fraude que a gente, no passado lá do chupacabra, que ia um cara disfarçado, trocava o leitor lá no posto, ou ia, assim, eles simplesmente portaram essa inteligência toda para cyber. E, assim, a gente pensa em Pix, boleto, essas coisas só tem aqui no país. Então, o conhecimento do Know Your Enemy, do Sun Tzu também, é super importante entender como é que funciona o Brasil. Nós, trabalhando em empresa americana, né, empresa global, a gente consegue perceber uma coisa. O nosso nível de maturidade, de conhecimento é infinitamente maior que o de fora. Infinitamente. A gente tem que parar de se menosprezar. Porque o que a gente pensa, às vezes o que uma única pessoa numa empresa responsável por segurança se vira, não conseguiria um estrangeiro não conseguiria de forma alguma. É isso que eu ia complementar. As empresas brasileiras conseguem, com 10% do contingente, entregar muito mais do que uma empresa, né, 10 vezes maior, muitas vezes, consegue, porque lá você tem um especialista em A, o B e o C. E aí, às vezes, quando você tem um problema A, B, C, você tem que botar 3 pessoas. E às vezes a conversa entre os 3 não já funciona, porque a pessoa está mais preocupada em explicar que não é ele do que em resolver o problema. E aqui eu já vi caso de gente falando o seguinte: bota todo mundo dentro da sala. Cara, mas não tem a ver comigo assim. Tem, porque é a nossa empresa que foi afetada e ideias são sempre bem-vindas. Nós somos uma equipe. Se a gente é uma equipe e a minha empresa não está indo bem,
eu não estou indo bem. Uhum. Tá entendendo? Porque para você ser o melhor profissional, você tem que ser o melhor profissional da melhor empresa. E se você não acha que você está na melhor empresa, você nunca vai ser o melhor profissional. Então é um princípio que você tem que ter. Isso não é arrogância, isso é algo que você tem que ter em você. Eu quero ser o melhor Sérgio que eu puder, trabalhando nessa empresa. Enquanto eu tiver isso, eu quero que essa seja a melhor empresa que se tenha para trabalhar, que tenha de tecnologia, que tenha de caso de sucesso, Perfeito. porque é uma missão. E isso tudo tem a ver com as equipes e tem a ver com essa maturidade do brasileiro. As pessoas no Brasil têm múltiplos conhecimentos. Né? Você estava conversando antes sobre profissão, A, B, e o Felipe te fez uma pergunta específica. Né? A gente não vai para o específico. A gente está sempre no genérico. E a sua resposta foi essa. Né? Quando você perguntou, eu estou procurando um profissional assim. Beleza. Específico ou genérico? Você respondeu genérico. Por quê? Porque hoje, para você entregar o que você precisa entregar, se você tem uma pessoa muito especialista em A, talvez você não vai conseguir utilizar 100% do tempo dele. É isso aí. Até porque os problemas aqui têm uma característica de englobar diversas áreas. Acho que um ponto legal que você comentou, Sérgio, e que o Felipe também assinou aí, é essa questão. Tem um provérbio de Salomão que eu gosto muito, que diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Cara, e eu via isso muito no meu pai, lá no interior. Eu sou do interior de São Paulo. Quando ele precisava tomar alguma ação, ele conversava com 10, 15 pessoas para escolher o caminho. Eu acho que tem muito a ver disso. E até vou fazer um jabá aqui. A gente tem conversado com muitos CISOs, tem falado com CISOs que têm trazido isso. Olha, faz isso, começa por aqui. Isso eu acho que é legal, ouvindo isso, para falar... recentemente a gente teve um episódio que falou, cuida da gestão de vulnerabilidade. Se preocupa com isso, porque já vai ser uma boa... Cuida do patch. Patch também vai ser esse tipo de coisa, muitas vezes Isso chama benchmark. Exato. E algumas vezes orientação. Eu gosto muito de falar de carreira e uma das coisas que eu mais falo é tenha mentores. Tenham pessoas... Você não tem todas as respostas. É isso aí. Você tem muitas perguntas. É isso aí. Eu não estou dizendo que você tem que delegar. A pior coisa do mundo é você delegar sua felicidade para alguém. Mas existem momentos de dúvidas e você quer uma opinião sincera. E você tem que saber para quem perguntar. Né? E assim, trazendo como exemplo, o Felipe é uma pessoa que quando eu tenho algumas dúvidas, seja de mercado, seja do que for, eu troco ideia com ele. A gente já teve cenário que a gente trabalhou em empresa concorrente, já teve cenário, mas quando é o Felipe, né, e o Coxa conversando... Você, né? Somos CPF. Somos CPF, porque a gente já trabalhou em empresa, na mesma empresa, já trabalhamos em empresas concorrentes, mas sempre existiu um respeito mútuo, não só pela pessoa, mas pela situação que a pessoa está. Então, nunca eu posso utilizar nada para ofender mais. Né? E ofender é no sentido de prejudicar. Mas se aconselhar. Então, eu estou com uma dúvida, eu estou pensando em fazer um movimento disso. O que é que você acha? E a mesma coisa nas empresas. Né? Eu estou pensando, em fazer um evento X. Você ligar para alguém que tenha feito para saber qual foi a experiência dele com o evento X, é bacana. Tem gente que me liga. Por que você acha que eu deveria ir para a RSA Conference? Assim, vamos lá, vou te explicar. Tem gente que nunca foi. E aí você explica. Até para poder justificar internamente. Exatamente. O investimento. E aí, você sabe quem está indo? Cara, eu não posso te revelar. Mas você pode me dizer onde eu estou? Não, tem um grupo que eu ouvi falar, tal, um grupo de WhatsApp que se você entrar, tem umas pessoas que vão, que sempre estão lá. Bacana, tal. Então, mantendo o modelo ético, você consegue ter muito. Então, assim, não ache... Você fez uma pergunta antes que eu fiquei até curioso, assim, como você fez para chegar onde você chegou? Assim, primeiro que eu acho que eu estou numa jornada, né? Eu não cheguei em canto nenhum, né? Eu estou, no momento, fazendo o papel tal, a gente já teve essa conversa também várias vezes, e nós estamos numa jornada. O que eu acho eu ganhei muito na vida, muito. E se eu ganhei esse muito, não está na hora de eu poder facilitar para que as dificuldades que eu tive, não que dificuldade é ruim, tá entendendo? Mas por que não ajudar e gerar caminhos e trazer e retornar um pouco daquilo que você ganhou, até porque quando a gente for, a gente não vai levar nada, mas a gente pode deixar. Exatamente. E o que a gente deixar, essa plantinha, ela vai nascer, vai florescer e muitas pessoas. E não desistir. Você pode tentar ajudar 500 pessoas e talvez só uma soube escutar ou
entendeu ou fez, ou a pessoa não escutou e fez de outro jeito, porque você também não é o dono da razão. Sim. Você não tem todas as respostas, você tem opiniões. Então, quando a pessoa fala, queria te agradecer, assim, agradecer pelo quê? Eu não fiz, eu não acordo por você, eu não como por você, eu não trabalho por você. A gente dá opinião, e dá opinião, ser pitaqueiro é fácil. Tá entendendo? Agora, de novo, a gente tem que ter humildade e olhar e ver esse lado profissional, né? Que isso é importante dentro da conduta. Acabei me estendendo. Excelente. Não, eu acho que foi um ponto bom, principalmente para aquelas que não estão... aquele grupo que não tem iniciativa, né? Então, conhecer você, conhecer o seu inimigo, pegar conselhos, acho que foram pontos importantes, não ter a síndrome que muitas vezes a gente tem de nos menosprezar, né? Acho que é um ponto importante. Mas, olhando para o outro grupo, e eu sei que vocês estão inseridos em um cenário que vocês trabalham, conversam com empresas muito grandes no dia a dia. Aquelas que já têm iniciativa, o que vocês têm visto em termos de preocupação e falar, olha, eu recomendaria olhar tal assunto, eu recomendaria fazer, eu sei que alguns estão bem em voga, já fica aí como uma possibilidade de conversar. Mas o que você faria, Felipe, nesse aspecto para recomendar numa conversa com empresas que já têm algum tipo de iniciativa em cibersegurança? Acho que a primeira coisa que eu mais me orgulho a ver hoje em dia, Amir, é que dentro da empresa, os executivos que viraram executivos com um pouco de bagagem técnica e que estão conseguindo transformar o assunto segurança em uma coisa técnica para algo de negócio. Então, assim, meu primeiro conselho é tentem se conectar o máximo possível para uma linha de negócio. Boa. Tentar ter uma cadeira, uma recorrência com o conselho, Boa. com o CEO. E se você não está conseguindo, tem colegas, tem amigos nossos que estão conseguindo. Isso, para mim, acho que é o primeiro passo. Que acho que vai dar um salto. Conselho. E procure conselho de como eles estão conseguindo. E se expor também, né? Exato. Sim, se expor, aparecer, sair do bastidor, da cabaninha, né? De ser o cara da segurança que bloqueia tudo. O chato da história. Acho que eu vi uma palestra de um amigo nosso, um colega nosso, que ele falou, olha, a segurança era o que bloqueava, depois era o que permitia negócio, agora é a hora que impulsiona o negócio. Eu vi essas 3 fases acontecendo, ele explicando sobre isso. Achei muito legal, faz muito sentido. Então, acho que o primeiro conselho é, antes até de pensar em tecnologias e pensa na maturidade do negócio e na maturidade do teu time para isso, que vai te habilitar. Né? Uma outra postura que eu tenho visto muito forte nessas grandes empresas, Amir, é esse CISO que tem uma carreira técnica, ele tem eu percebi um perfil de não top-down. A gente sempre vivia muito modelo top-down, né? Então, o diretor mandava e aqui embaixo... tem muito empowerment. Exato, ele tem muito de bottom-up. Se eu contrato pessoas boas que eu confio, esses caras tomam decisão, eu faço boas perguntas e confio no time. Então, essa talvez seja uma outra forma que eu vi funcionar. Você vê porrada para tudo quanto é lado, mas funciona. A empresa também ganha um salto de maturidade. Tá? E terceiro, assim, o conselho que eu dou é tentar realmente entender o seu negócio e entender o mercado, onde o mercado está indo. Tá, Amir? Entender o que grandes pesquisadores têm falado, Forrester, Gartner, tendência de cibersegurança para o futuro. E a maioria delas é consolidar e tentar falar não só em produto, mas em risco. Cálculo de risco e tentar usar o risco como métrica de tomar de decisão de negócio. Eu acho que isso... Porque a gente vai começar a falar, porque risco é uma linguagem que o executivo entende. Ele não vai entender malware. Talvez ele saiba o que é um ransomware, porque ele viu na televisão, mas não sabe o tamanho do risco que ele tá ali. De vulnerabilidade é algo que a gente é do nosso dia a dia, né? Você falou patch, gestão de patch. Mas beleza, o que isso me influencia no impacto de negócio? Perfeito. E qual eu tenho que priorizar? Então, essa conversa eu tenho que transformar malware, risco, spam, porta de firewall aberta, modificação de estrutura de conectividade, idem para SaaS, ETNA, essas coisas, essas nomenclaturas todas que para nós no nosso dia a dia é muito fácil, tem que transformar isso em decisão de negócio. E eu acho que essa conversa é a que talvez seja o game changer hoje em dia. Perfeito. Ou seja, levar, né?
Sério. Uma coisa que é engraçado é assim, da mesma forma que os profissionais de cybersecurity, né, de segurança estão evoluindo, né, mais tecnicamente, a gente sabe que o mundo do vendor, seja revenda, seja integrador, seja o que for, também tem que mudar. E uma das coisas que eu ainda vejo como um hábito antigo, né, e isso tem tudo a ver com o que o Felipe comentou, a pessoa diz assim, preciso ter o contato do CSO. Aí as pessoas estão perguntando assim, para falar o quê? O que você quer falar para ele que... Não, porque eu tenho aqui uma solução. Eu digo, cara, vamos lá. Esse cara, normalmente, né, principalmente nas grandes empresas, ele já tem pessoas de confiança, que tem pessoas de confiança, porque esse modelo, ele mudou. Então, assim, se você senta com um CSO, né, é para discutir o seguinte, tem budget ou não tem budget? Né? Ter o contato com ele é bom para você entender como é que ele pensa, que são as prioridades, entender. Isso você pode ver se ele fizer uma apresentação num evento desse qualquer, porque ele vai mostrar como ele está pensando. E você pode ter outras oportunidades. Agora, você já perguntou qual é a dificuldade do time dele? Você entendeu o que o time dele que vai usar a sua ferramenta, que vai usar o teu serviço, realmente precisa? Quais são os gaps que ele tem? Às vezes ele tem um gap, ele não tem uma pessoa responsável por isso lá dentro. E aí você está tão preocupado em falar com o cara que está lá em cima que você esqueceu de entender que o negócio dele passa pela equipe que ele tem. Então, tem um trabalho de escadinha, né, de olhar e entender, porque se você um dia vender uma solução, não é ele que vai ficar operando. E aí tem muita gente que já utilizou de amizade para fechar negócio e esqueceu de implementar. O cliente tem toda a fase tem uma equipe de operação, tem uma equipe de implementação. E aí, complementando o que o Felipe falou, tem de preocupações. Todo mundo vai falar a mesma coisa, né? A gente está agora na fase de tendências de 2024, megatrends e tudo mais. E assim, o assunto todo mundo já sabe. Chama-se inteligência artificial. Inteligência artificial para lá, inteligência artificial para cá. Que na verdade o problema não é inteligência artificial. O problema é fuga de dados através de um novo caminho, né? Qual é o novo caminho? O jeitinho brasileiro, a criatividade. Para que eu posso trabalhar se alguém pode trabalhar para mim? E aí o cara pega e leva um monte de dados, né, que são informações relevantes para o negócio, para ferramentas. E nada impede de uma pessoa mais inteligente criar uma capa que manda, né, uma interface entre uma solução de inteligência artificial prometendo entrega free, mas ele coloca algo no meio que ele está guardando, está respondendo o que a pessoa quer, mas ele também está guardando parte disso. E se a gente está falando de código, é lá que vai estar a vulnerabilidade. O código pode estar escrito, né? E então, isso o pessoal fala como tendência, mas o que eu olho como tendência hoje, olhando para o Brasil, nas conversas que eu tenho, é melhor utilização. Eu vou pegar algo que eu escutei do Zé Luiz, lá do C6, né? Não sei se eu posso estar citando, mas já foi. Ele falou num evento recentemente, mas é público que ele falou nesse evento. Tá publicado. Ele disse o seguinte, eu não estou preocupado com as melhores ferramentas. Eu estou preocupado com as ferramentas que resolvem o meu problema. Então, a preocupação, a megatrend de 2024 em diante com orçamentos reduzidos que a maioria das empresas estão tendo, porque a fase de transformação digital já acabou, como eu posso tirar melhor benefício daquilo que eu tenho hoje. Por quê? Porque as opções estão aí. Eu acho que, corroborando com isso, Sérgio, queria só comentar a importância também. Procure um parceiro que pense nisso. Aquele parceiro tirador de pedido que volta lá depois de 3 anos, depois que vendeu a primeira licença para inovar, esse cara tá morto, tá? Esse cara tá morto. Você precisa realmente procurar alguém que seja parceiro. Implementou, acompanhou, trouxe... Porque quando a gente faz um processo de venda, existe um processo por trás de venda interna. Sim. Onde o CISO também comprou a ideia de você e vendeu internamente. E ele precisa extrair o benefício. E ele precisa ter amparado justificar. Nisso também, exato. E sozinho ele não vai conseguir chegar nessa justificativa. Então você vai falar que você está queimando orçamento de bobeira. Então precisa buscar parceiros que estejam preocupados com esse processo como um todo. Eu acho que outra coisa interessante, Sérgio, que você pontuou aqui agora, quando você fala do time como um todo, é muito difícil
você conseguir descer do nível de CISO para as áreas de gestão e começar a entender a dor do cliente. É fácil você conseguir uma reunião, às vezes, com o CISO e apresentar um PPT de 30 minutos e achar que aquilo vai gerar uma venda. Não vai acontecer. Só que para você descer o nível e entender a dor dele... Você demanda mais esforço e tempo. Mais esforço e tempo e conhecimento. Sim, certamente. Tem o Mas lado também do vai te conhecimento. deixar mais preparado para conversar com o Lógico. CISO. Porque assim, Você vai conversando saber com a as tua coisas que equipe, você já imaginou se eu chego num CISO e falo assim, eu passei meus últimos 3 meses ou 6 meses, sei lá, conversando com algumas áreas suas e eu identifiquei isso. E olhando essa identificação, mais o que eu analisei de mercado, cara, ele fala assim, isso é meu sonho. O cara tá me ajudando. Esse é meu de sonho. fato, né? Exato. Ele está preocupado Tá comigo, agregando ele quer me valor. atender. O problema que a gente tem aí do lado da gente, a gente sabe, é que empresas americanas elas vivem de trimestres. E aí a paciência delas de esperar que tem acaba nos afetando. E aí a gente tem que ter um pouco mais de resiliência, entender que um trabalho bem feito ele leva tempo. Sim. E a nossa área é mais complexa, né, coach? De verdade, é bem mais complexa. Não. É diferente de você vender switch, ou firewall, ou roteamento. Não é um Você BOM, pega lá, é. throughput tal, tá vendido. Não De é fato, assim. Todo o convencimento aqui, às vezes ele é muito maior do que lá fora, até pela especialização que você falou. Então, o ciclo de venda Muito. lá fora, ele é muito mais rápido do que aqui dentro. Eu tenho uma situação engraçada de um vendedor que tem a história dele em cima de tecnologia e se aventurou em cibersegurança, não deu certo, mas ele tentou e foi engraçado ele comentando. Pô, ele tentou 9 meses abrir porta num cliente e não conseguia. Tentava, não conseguia a reunião. Eu falei, eu vou te ajudar, vamos lá, marquei um almoço. Ele abriu a porta porque a gente se conhece há muito tempo. Aí fomos ter uma reunião, começamos a desenvolver, entregamos ali uma primeira proposta para ele e tudo. E aí ele começou a fazer o modo tradicional de vendedor, né? Começou a ligar pro cara, ligava pro cara, o cara mensagem não conseguia. De repente, o que aconteceu? Naturalmente, esse gerente Desengaja. ignorou ele. Aí eu falei assim, olha, você tem que tomar cuidado, porque que funciona. É uma questão de relação de confiança, não é de uma hora para outra que ele vai abrir agenda para você. Esse pessoal de segurança é meio chato. Falei, bem-vindo ao meu mundo. Ainda bem que ele achou que é só meio. Entendeu? Tá entendendo? Bem-vindo ao nosso mundo. Não é assim, porque é uma relação de confiança. Não é de uma hora para outra que o cara vai sair tirando pedido. Então, acho que o processo nosso de parceria é diferente. Deveria ser diferente. Sabe qual é a diferença de chato e exigente? Percepção. As pessoas são exigentes, o tempo dela é escasso. Como é que você está usando melhor o tempo? Se você me deu 30 minutos, como é que você está usando, como eu estou usando melhor esses seus 30 minutos? E aí, a pessoa do outro lado, ela é extremamente exigente. Só que se ela não me agrada, ela vira chata. Mas se você entender que ele tem exigências e se você surpreender, aqueles 30 minutos viram 40 e pode virar até 1 hora e vira amizade. Esse é um outro ponto. As pessoas não podem ir para a primeira reunião achando que já está tudo certo. Você falou um ponto importante, complementando o Felipe. Não chega lá e já está o BOM pronto para você dar o melhor preço. Né? Tem que atender. Está aqui a RFP, está aqui o BOM. E eu diria o seguinte, se fosse isso, eu não estaria nessa profissão. Porque não é isso que eu gosto de fazer. Não. O que eu gosto de fazer é entender as dificuldades, entender o que a gente pode fazer, entender o espaço que tem, entender a jornada e começar a estar próximo. E a minha, você que já esteve do nosso lado também aqui, conversando, trabalhando em empresa americana, tudo. Cara, o que menos funciona no Brasil é esse modelo americano de vender. Totalmente. Não, porque eu sou o melhor do mundo, eu sou o líder do Gartner, esse cliente só de me receber, vai receber a proposta, vai me comprar. Isso não funciona. E ainda bem que não funciona, porque se isso funcionasse aqui no Brasil, eu não estaria nessa profissão também. Eu acho que nesses 2 pontos que vocês... nos pontos que a gente colocou aqui nessa parte, eu acho que é bem interessante o fato de que existe, às vezes, uma necessidade de nicho que não necessariamente é o melhor que vai resolver. Acho que foi um ponto que o Sérgio colocou bem interessante de se avaliar. E também existe uma questão importante, que acho que o Felipe comentou, de centralização.
Porque a fase de que você tinha dinheiro e tem lá 40 ferramentas diferentes, Acabou. passou. Já não Então existe agora, mais. como que eu tiro o melhor proveito? Porque do mesmo jeito que tem 30 minutos para depois ganhar 40 e virar amizade, como o Sérgio falou, você tem que extrair isso para mostrar os números, o risco para o board. Então acho que é dos dois lados, né? Fazendo um paralelo aí, ou tentando traçar um paralelo do que é a vida de um CISO também com a vida do que a gente faz, né? E isso acontece direto. Se né? o CISO só for no board, na hora que tiver incidente, para explicar por que teve incidente, Exato. ele talvez não seja CISO durante muito tempo. Exato. Se a empresa tem 40 ferramentas e a gente está falando sobre melhor utilização delas, que necessariamente pode ser eliminadas algumas, potencialmente vão ser e são, qual é o critério que vai ser usado? É a falta de presença durante esses anos, porque vender é o primeiro passo de um processo de venda. Sim. Porque você tem upsell, você tem renovação, você tem cross-sell, dependendo da empresa que você trabalha, mas muito mais importante, você tem uma referência. Perder um cliente hoje é complicado, porque isso gera no mercado uma exposição. Então, óbvio, isso é normal de acontecer? Dá para acontecer? Dá, você pode perder um cliente, mas você tem que entender o porquê. E não porque você não tentou. Às vezes faz parte da jornada. A pessoa dizer, olha, não tenho condição, eu vou ter que otimizar aqui dentro do que eu tenho, dentro do meu budget, estou num momento específico, ok. Quando eu tiver oportunidade, cara, estamos aqui juntos. Se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar, eu vou. Mas você só consegue ter essa experiência se você estiver próximo. Exatamente. Eu acho que um antigo gestor meu, mentor, falava assim para mim, que um cliente só é cliente quando ele renova e não quando ele compra. Isso muda um mindset muito profundo, muito profundo. Você sabe que você caminhou, né, aquele saco de sal junto, né? Exatamente, ou seja, ele ajustei, ele implementou, deu certo. Deu errado, deu problema, ele estava ali do teu isso. lado. Isso. Um CISO amigo meu também me falou uma coisa que é importante. Ele tá de saco cheio de fornecedor que fica trocando de cadeira de ano em ano. Porque ele Mas isso acontece? Né? Entendeu? E como, né? Porque ele falou, a hora que ele começa a extrair o benefício, aquele cara que me vendeu já não tá mais ali. E assim, isso pega. Isso pega, porque aí pega no CPF. É isso que eu ia falar. E Entendeu? quer não, o relacionamento é de pessoa, né? Exatamente. O processo de vendas aqui, né, na América Latina como um todo, é muito mais pessoal do que só apenas o relatório bonito do quadrante do Gartner. E o contrário. Então, a gente deu dicas e conversou bastante aí sobre o cenário de empresas que investem ou têm uma perspectiva de investimento em segurança e não. Mas vocês já viram coisas darem muito erradas, certamente. Vocês têm aí algum exemplo ou alguma história engraçada nesse sentido? Lógico, guardando os devidos nomes e o devido sigilo. Tem alguma coisa que aconteceu? Falou, esse cara foi nessa linha, não devia ter ido, ou fez esse investimento e não deveria ter feito. O que vocês poderiam citar? Você lembra de algum, Felipe? Isso é maldade, hein? Porque a gente sabe muitos, né? Eu acho que assim, lembro de alguns casos, principalmente, que se eu citar o caso... Já expõe. Mas... Fala que foi com um amigo. Foi um amigo do amigo meu, tudo. Não, assim... o cara que compra uma tecnologia achando que é bala de prata. Tá? Já ouvi em reunião. Entendeu? Isso. É bala de prata, essa tecnologia é a melhor de todas, e o PPT tá lindo, na demo funcionou, pode pegar tudo que você tem aí, jogar fora e comprar. Traduz isso aí, o Gartner não implementa. Você precisa de pessoas. Boa. Tá. Eu acho que esse é o... o Gartner vende, mas ele não implementa. De fato. Tá? A tecnologia bala de prata, desculpa, não existe. Não existe. E se tiver aquele fornecedor que te vender, que te contar uma história bonita, falando que pode tirar tudo, que aquilo resolve o teu problema, espera 6 meses. Porque a nossa dinâmica mostra rapidinho que aquilo não é assim.
Verdade, Tá? de fato. Então, Então, um grande ponto é essa história da bala de prata. A bala de Foi prata, um ponto talvez. interessante que você tocou. Talvez. Eu já vi em reunião isso com o CISO e ele falando, não, bala de prata. Cara, bala de prata não existe. Mas eu comprei isso, eu comprei aquilo outro, eu não estou protegido. Sabe quem contou isso na prática? Uma tecnologia chamada Breach Attack Simulation. Por quê? Verdade. As pessoas investiram fortunas em Firewall, Next Generation Firewall, né? Uhum. Que é a mesma coisa de Firewall, só que com nome bonito. Né? Investiram em EDR, que é XDR, que é antivírus com cara nova. 2.0. Né? É tudo os Next. Mas, brincadeiras à parte, o que o BAS fez? O BAS olhou e disse assim, você tem tecnologia, você tem seu ambiente. Você está configurado? Você está pronto para responder essas vulnerabilidades que são contínuas? Porque segurança é contínua. Por que eu gosto de trabalhar com segurança de informação até hoje? Porque todo dia que eu vou dormir, eu sei que quando eu acordar eu estou mais burro. E é justamente isso. As pessoas querem encontrar a sua zona de conforto. Não é em segurança de informação. Não vou dizer onde, mas eu tenho certeza que em segurança de informação você não vai encontrar a zona de conforto. É isso aí. E aí, o grande ponto é as pessoas, e isso é a dinâmica, a pessoa passa 1 ano e meio avaliando soluções, constrói um RFP, escolhe a solução, tem que tem que implementar para ontem. Vai demorar mais 1 ano para terminar a implementação? Muitas vezes demora mais 1 ano. Terminou 2 anos e meio de jornada. Primeiro que o produto que ele começou a avaliar há 2 anos e meio já não é o produto que ele implementou. Não é. Uhum. Só que as regras que foram criadas, as coisas que foram criadas, considerou 1 ano da implementação. E o que eu evoluí? A palavra evolve, né, do inglês, é uma palavra muito forte, porque o mercado ele vem evoluindo, ele vem se transformando. Uhum. E o grande falha que a gente vê é, você quando vai comprar, quando vai selecionar, você bota os melhores caras que você tem. E na hora que você vai implementar e, pior, manter, você peca nessa qualidade. E a manutenção da sua solução um grande problema. E aí eu falo... SaaS, né, Coxa, é interessante... Compra serviço, velho. Porque no SaaS, bota alguém que tem expertise. No SaaS, hoje em dia, tem uma nova feature que você solta em 2 semanas. A gente teve um caso recente aqui, sem citar onde eu trabalho, que o atacante percebeu a possibilidade, olha que brasileiro, né? Se eu mandasse uma URL maliciosa no e-mail de phishing, todos os anti-spam pegam porque eles veem um URL reputation. E se eu transformar essa URL num QR Code e eu mandar lá, quem pega? Ninguém. Esteganografia? Ninguém. Esteganografia. E aí quem não vai é, mas acessar? porque você está embarcando na imagem. E soltar uma feature para resolver isso é uma feature que você solta em 2 semanas. Vai, tipo, o desenvolvedor fala, chicoteia lá e fala, isso aqui pegou, corre aí. Cara, na plataforma SaaS, uma nova funcionalidade vira um checkbox amanhã. Só que e se o cara não souber que chegou esse checkbox? E se não tiver uma comunicação, um time proativo de ver? Porque assim, o povo ainda acha, né, Amir, que eu comprei um produto, eu implementei, deixei lá e vai ficar. Vai resolver de novo. Ele se atualiza mas e ele achava se isso na época de autoconfigura. IDS também, né? Eu tenho que ter um IDS, eu tenho que ter um IPS. Check. Sempre. Nisso Botei o IDS e acabou. Coloquei um nada. antivírus lá, acabou. Não precisa atualizar nada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta dentro disso que vocês falou. Tá fora, mas é uma coisa que a gente bate bastante. Conseguimos quebrar o script. Pronto. Vocês já estão quebrando faz tempo. Fica tranquilo. E o tempo também. Mas o Bruno tinha autorizado mais tempo. Então esse episódio aí vai ser melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa questão de SaaS, a gente vê de fato um ganho muito grande, né? Porque o que você faz, o que você melhora, você afeta toda a sua base. Uhum. Em uma velocidade muito maior e com um período de funcionalidades também menor, com um aumento em termos de funcionalidade. Como que vocês veem isso aplicado ao governo? Porque a gente sabe que tem uma série de restrições. E daí você tem esse benefício, não só o governo, né? Eu estou usando o governo, mas o mercado financeiro também altamente regulado. Como que vocês veem essa dualidade e até
talvez um atraso que isso possa gerar tecnológico. Como que vocês veem essa balança aí? O mercado financeiro já responde rápido. Depois que a gente pensar que o maior cliente da AWS do mundo é brasileiro e é um banco, eu acho que tá mais quebrado esse modelo que o financeiro não vai para a cloud. Tá? Então, acho que no financeiro, ou ele vai por uma questão até do time to market, que as big já fintech entraram aí no mercado e aceleraram esse jogo. Então, acho que isso, o financeiro não tem como. Do governo, eu concordo, é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo, mas, sinceramente, a melhor forma que eu enxergo de resolver esse problema é ir pro lado do compliance. Vem cá, o que você precisa de documentação para te provar que você vai estar melhor, mais protegido e que tipo de regulação eu preciso estar ciente, estar compliance para você ir? Então, eu acho que a conversa talvez seja... Porque eu já vi grandes movimentos de grandes gov indo para cloud. Mas ele está indo buscar... Amparado por alguma certificação, por alguma parceria, por alguma coisa. Porque eu acho que a questão toda... Dá para você se manter on-premise? Dá, é fato, dá. Mas o grande ponto é que ele vai perder o timing... Quando eu digo timing to market, é timing to market de defesa. Né? Não e isso é crítico para nós. O nosso drive como fornecedor de segurança da informação, como nós somos fábrica de software no final do dia, né? Somos fábrica de software que entregamos solução para esse cliente. A gente só consegue entregar de uma forma mais rápida e efetiva para esse cliente se ele tiver nessa linha de confiança conosco, no SaaS. Ou então ele vai ter que ficar martelando de 6 em 6 meses, atualizando a console dele. E eu acho que tem um outro ponto, né, Amir? Existem algumas funcionalidades que para nós hoje, em Cyber Essencial, que você não tem como criar on-premise. Tá? Uma delas, muito clássica, é a linha do XDR. Como é que eu consigo chegar ao seu cliente? É o seguinte, eu preciso de 50 peta de storage para você, para eu criar meu data lake para começar a coletar dados seus. Não tem como. Não fecha. E isso é uma coisa que a cloud permite. Entendeu? A gente consegue... E até usar o conhecimento de outros, né, dentro de um data lake como esse. É isso também, Sérgio? O que você vê? Assim, eu gosto... Sempre eu vou pro básico do básico do básico. Cloud Computing, SaaS, né, os nomes bonitos, é o data center de Eutrem, né, me prestando um serviço. Então, primeiro que toda oportunidade pode ser um problema. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você terceiriza o seu data center para outra pessoa, você está também terceirizando o seu SLA para outra pessoa. Se a pessoa não cumprir seu SLA, eu vou pegar o gancho do Felipe logo no começo, e você é um hospital e você fica parado, o que isso pode gerar, né, na mortalidade de tudo? Então, primeiro a gente tem que começar a entender, e a gente volta a falar de coisas antigas. Cloud Computing não é uma panaceia. Então não adianta você, eu vou. E aí é onde entra o problema de governo. Porque quando o governo ele contrata via edital. Quando ele vai escrever o edital, se ele faz um edital, eu quero comprar produto A, ou produto B, ou produto C que está na nuvem, seja infraestrutura as a service, seja o que for. Ele decidiu, porque quando você falou que o banco é o maior usuário, o banco ele avaliou, ele viu o que é mais importante para o negócio dele, ele justificou internamente, ele mostrou investimento, viu quais são os ganhos, foi lá, brigou e tudo mais. O governo não. O governo ele tem que permitir a equidade e ainda tem que incentivar o local. E aí é onde entra o problema. Porque se eu monto um data center, né, nas coxas, fazendo a brincadeira, né, monto um data center nas coxas, faço meu puxadinho lá em casa, boto uma carta te dizendo que eu tenho SLA XYZ, ganho uma certificaçãozinha ou outra aqui, e digo que te proveio, sei lá, um anti-spam na minha casa, como é que o governo pode te dizer que você não é o fornecedor para isso? Então, se a gente vê grandes empresas, né, tendo problema de disponibilidade, essa discussão que a gente teve um dia desse, eu e o Felipe, conversando sobre mercado, esse mercado de ida, e essa dependência que nós estamos criando da nuvem, onde é que está o ponto de contingência? Desculpa. As empresas já estão avaliando como ter a redundância. Porque ela começou a dizer,
eu não posso confiar tanto na nuvem como eu confiei um dia desse, porque eu preciso ter o meu operacional num caso de uma queda, o mínimo operacional. Sim. Então, os BCPs estão voltando para que as pessoas comecem a montar o seu plano de continuidade, entendendo que pode ter alguma coisa on-premise ou um data center ou considerando mais de uma nuvem junto. Exatamente. Isso e entre os grandes desafios. Por quê? O que é que, por exemplo, o Felipe vive muito? Resposta a incidente. Ela tem que ser rápida. Ela tem que estar disponível, a informação. Então, sim, você tem vantagens. Por outro lado, você tem uma dependência muito grande. E se ele começa a ter latência na hora que você fazer a investigação? Isso pode ser um problema muito sério na resposta ao incidente. Então, eu preciso ter isso. Quando a gente vai para as tecnologias, né, que eu venho há um bom tempo aprendendo, eu gosto de dizer isso sempre, aprendendo, que é o SaaS. O SaaS ele é o caminho para o acesso. Se eu faço com que o acesso a todas as aplicações, né, seja o CRM, seja o que for, os usuários finais vão começar a dar bypass. E ao dar bypass, o que é que ele aumenta? Risco. Então, tem que ter muito cuidado, né? As empresas como um todo têm que ter cuidado, sim, na adoção de tecnologia, buscando, porque existem muitas soluções boas, e o governo ele acaba sendo um refém dele mesmo. Porque ele criou um modelo hoje chamado, que mudaram agora, era a antiga Lei 8666, famosíssima, fizeram uma readaptação, mas o processo ainda de seleção de vendas, e de novo, como o Felipe já falou, a nuvem é inevitável. A transformação digital está aí. Por quê? Porque o usuário precisa acessar informações de onde ele estiver, e esse acesso ele precisa ser seguro, porque as informações elas precisam ser protegidas. O novo ouro, como falam e tudo mais, mas no final é isso. E aí o governo tem que começar a pensar como ele vai buscar isso. E aí um dos principais pontos que o governo olha é a governança de dados. O dado precisa estar residente dentro de solo local nacional, para o caso nacional. Obrigado. Mas esse é o ponto que eu coloquei, Coxa, do governo avaliar e colocar as suas imposições. Os seus requerimentos. Então, assim, meu amigo, é o seguinte, eu vou, mas você vai precisar manter que o teu ponto de contato, meu meus dados se permanecem com a governança. A gente não criou local. A nossa LGPD? Exatamente. Com base no GDPR, com a nacionalização. O governo americano ele tem uma série de certificações próprias para que uma nuvem possa entrar lá. FedRAMP é uma, que eu teria que me aprofundar, confesso que eu não tenho... No caso do governo federal. No governo federal, você tem que ter esse certificado de FedRAMP. Mas eu não tenho um detalhe sobre o que quais são os requerimentos. Mas está na hora e aí eu não quero ditar nada, mas assim, se a gente começar a ter essas certificações, talvez o jeitinho brasileiro comece a ser diminuído. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos grandes fabricantes, grandes integradores, né? Porque a gente tem empresa brasileira muito boa de nível internacional. E elas têm capacidade de entregar qualidade. Só que requisito. E aí o Felipe está certo. Por que a gente não pode criar certificações específicas de data centers para o Brasil, para que esse data center, uma vez homologado, possa atender o governo, e aí o edital ele já nasce com esse requerimento. E eu tenho certeza absoluta. Quer operar no Brasil? Tem que seguir a minha regra. E aí é uma questão de negócio do fabricante, o externo. Se ele quer vir atender... Qual é a estratégia? A estratégia dele. Perfeito. Migrando um pouco de assunto, indo para... e acho que agora a gente vai pegar já um gancho caminhando para o final, mas que eu acho que é muito interessante. A ideia aí de conhecimento, né? A gente vê instituições financeiras trabalhando no sentido de conscientizar o público em geral. A gente vê hoje propaganda falando de segurança, a gente vê o Pode Ser Golpe da Febraban, ou seja, uma série de iniciativas aí para levar para o usuário da ponta a conhecimento. O que vocês veem, olhando para esses dois cenários em termos de iniciativa, que os vendors estão fazendo, ou que as empresas estão fazendo em conjunto, ou mesmo que não seja vendors, mas individualmente estejam fazendo, para poder treinar, ou capacitar, ou manter informado, já que o desafio é diário, já que a gente se torna obsoleto com a informação dentro de cybersecurity muito rápido,
que vocês estão vendo de ação ou quais ações vocês recomendariam? E daí sobre 2 aspectos. Sobre o aspecto profissional, para quem está entrando em cibersegurança, e sobre o aspecto também de quem está na ponta. Quais seriam, a ponta eu digo, o usuário final, né? Os nossos parentes, as pessoas que estão nos nossos grupos de WhatsApp. Como que vocês veem essa questão de formação de forma geral hoje em dia? Eu acho que tudo vem da base, né? Infelizmente, acho que precisaríamos ter mais ações dentro de escola, dentro de universidade, tentando contar um pouquinho mais nossa história para formar a nova geração que chega, que esse é o meu maior risco. Né? Eu tenho 2 em casa, o Sérgio tem uma também, que já nascem praticamente conectados. O medo é dessa nova geração chegar muito hiperconectada dentro do mercado de trabalho e começar a gerar os problemas que a gente vai sabe que vai ser gerados. Tá? O que eu vejo algumas instituições, tá? Eu talvez possa falar um pouquinho sobre onde eu atuo hoje, que é a Trend Micro, por atuar no nicho de negócio também no mercado de consumer, tá? E acho que também esse é um ponto que nos favorece para isso. Nós temos um programa chamado Internet Safety for Kids and Family, tá? Que inclusive a gente está traduzindo isso para o português. Que joia! A gente deve lançar agora em dezembro, tá? Com um monte de videoaula instrutivo, passando informação na comunidade, via Instagram, via LinkedIn, com vídeos no YouTube de como conscientizar, material pedagógico, material pronto para fazer ir lá e dar uma aula como um todo. Então, acho que a gente está tentando apoiar a comunidade agora dessa forma, tá? Eu vejo outras iniciativas muito bacanas. Tem o Nicolas, o Roosevelt trabalha no Make-A-Wish também, que eu acho muito bacana, que também tem esse propósito. O Arthur Oriana também tem. Eu acho que a Eva faz muito isso. Tá? Então, acho que assim, nós temos profissionais da nossa área tentando fazer algo. Tá? Acho que muito mais na linha do propósito, do coração, do que algo realmente, né, de um programa tão forte instituído. Eu acho que a gente deveria realmente olhar com mais carinho para isso. Eu já participei de algumas palestras, adoro ir na escola das crianças, já fui uma vez, falar com as crianças, falar com os pais das crianças. Eu já tive algumas oportunidades. Mas eu realmente acho fica uma crítica construtiva para nós, profissionais de segurança, podermos também nos organizarmos melhor para fazer isso mais. Right. Tá. E acho que outros também eventos, né? Eu sei que vocês têm ações de formação de profissionais, de capacitação de gente nesse mercado de cibersegurança, que é muito jóia. Né? A Trend também tem esse lado corporativo, né? Além do lado pessoal, também do corporativo. A gente tem um programa, né, de jovens talentos, a gente contrata, né, ou coloca numa sala de aula jovens talentos recém-formados da faculdade, ou quase formando, fica 2 meses e meio lá na Trend, dando um banho de loja de soft e hard skill de cyber, e tentar. Então, são turmas que formam de 25 a 30 cada turma. Eu já falei em outros episódios também, eu fico impressionado, minha filha, com 10 anos, ter matéria disso no colégio. Isso é muito legal, ou seja, ter preocupação com senha forte, vir conversar sobre senha forte. Que bacana. Que legal, bacana. Né? Que nível que a gente está. Mas, Sérgio, você ia comentar, desculpa. Primeiro eu ia comentar isso, né, que o Felipe acabou de explicar. A Trend hoje faz um trabalho incrível, porque ela realmente prepara e forma profissionais. Isso é, assim, lisonjeiro. Só que, assim, eu acho que a gente tem que separar um pouco. Olhando do ponto de vista de vendor, primeiro que a maioria dos grandes vendors hoje tem, dentro das suas iniciativas, incentiva que as pessoas façam trabalhos voluntários. Então, assim, isso é uma constante. E aí, cabe cada pessoa, cada indivíduo, quando termina o dia, olhar para aquilo que eu falei e dizer, o que é que eu posso doar do tanto que eu recebi? Tem muita gente que faz isso. Você citou o Roosevelt, um excelente exemplo. A Eva faz isso há muito tempo. Então, você vê que tem iniciativas, tem uma série de pessoas que fazem isso e muitas vezes a gente espera das empresas. A gente vê muitas empresas do setor financeiro e tudo mais fazendo isso, porque é uma resposta direta. Né? A necessidade acaba sendo. Há muito tempo atrás, a Recife fez uma campanha, não sei se foi Recife ou Pernambuco, uma campanha contra o acidente, né, no trânsito. Não beber e dirigir e tudo mais. Fez uma campanha muito boa e que deu um resultado muito grande. Mas o beneficiário disso, além da própria população,
é também a parte dos serviços públicos que tem. Então, existe uma coisa diretamente ligada. Eu acho que se a gente pega um vendor que não tenha esse trabalho de toque no usuário final e começar ao vendor fazer isso, pode parecer forçado, pode ser percebido, mas as pessoas que trabalham nos vendors, elas não impedem de fazer isso. Por essas e outras, né? Então, como ele comentou, trend, a parte de consumer, eu tenho uma preocupação de educar, de conscientizar, porque eu toco o usuário final. Exato. Isso é muito importante. E o que a gente, como vendedor, tem que fazer? Comunidade. Treinar, capacitar os profissionais, fazer com que os profissionais tenham mais capacidade para ele entregar não só nossas ferramentas, mas entregar segurança do ponto de vista de conceito, complementando a formação que ele teve na universidade. E não serem apenas clicadores de botão, né? Exatamente. Então, quando Até porque a falha nesse ponto aí pode ser grande. Né? Pois mas depende do indivíduo querer aprender. Então, o que a gente tem visto muito forte são as comunidades. E a troca de experiência, ela é muito importante. Né? Então, assim, cada um tem que encontrar o jeito. Por essas e outras, aí fazendo um gancho, que tem, por exemplo, que eu organizo, mas não sou... O Felipe me ajuda, o Robson Murakami me ajuda também, o Sampasec. Porque a gente reúne pessoas para conhecer pessoas e, a partir desse conhecimento, a pessoa poder pedir opiniões. Então, é muito engraçado que eu lembro do primeiro, chama TIS, né? O grupo... CETIS. CPTS, pronto. Nossa, fácil, tá né? Tá Ninguém vai decorar. Tá tudo certo. O grupo de trainees, né, que ele pega, como se fosse trainee mesmo. E eu disse, cara, por favor, pega um dia deles, uma quarta-feira, e traz eles para o Sampasec. Eu faço questão de apresentar eles para as pessoas. Legal. E, cara, o pessoal levou, a Mari, né, é uma das pessoas que participou e tudo. Velho, eu não sei quem ficou mais feliz. Eu vi muito olho brilhando. Eu vi os dois lados, porque o mercado está carente, né? Porque eles estavam conversando com profissionais. Sim, já tá pessoas olhando. Que já estão lá não sei quanto tempo. Legal. E o outro lado, as pessoas falando assim, gente, olha o futuro, olha o cara interessado, olha o cara que quer aprender. E aí, você falou que a gente está indo para o fim, eu também acho. Então, assim, o que a gente tem que buscar hoje em dia é uma única coisa só. Brilho no olho. Legal. Paixão. Tem muita gente boa. Nosso país, ele tem muita capacidade ainda, tem suas dificuldades e tudo mais, mas a gente ainda vê muita gente boa. A gente falou de cultura brasileira, americana. Todas as pessoas que eu conheço que saíram do Brasil e foram para outros países estão tendo sucessos tremendos, porque eles estão levando uma dinâmica única. E esse potencial é o que eu vejo nesse programa, em outros programas, nos grupos de comunidade, porque o cara que faz parte do grupo de comunidade, normalmente ele tem a obrigação de contribuir. E para ele contribuir, ele precisa estudar. E para ele estudar, ele precisa dedicar tempo. E ele está dedicando tempo para o conhecimento e depois para a colaboração. E é esse tipo de joio. De aprender também, né? E esse é o separar o joio do trigo que a gente está buscando. Joia. E sendo junto com várias outras comunidades, né? O Kleber Brandão também lá fazendo trabalho legal com Somos Um. Acho que seria legal, depois a gente pode pegar essa lista aí e colocar. Acho que seria o Arthur Paixão fazendo um trabalho muito bacana com a galera de segurança. O Mercedes, O Mercedes com mente binária, tem diversos programas muito bacanas. Excelente. E dentro disso, eu imaginei que um dos pontos que fossem surgir aqui nesse ponto fosse comunidade. Conta um pouquinho do Sampasec, acho que é um ponto legal de convidar. Eu sei que os dois estão envolvidos, mas sério, conta um pouquinho do que é o Sampasec, de qual foi a ideia, como nasceu. Fala um pouquinho dele, por favor. Tá bom, o Sampasec é uma iniciativa, né, fazendo piada, já que a gente está um dia após o H2HC, que tem um founder, um co-founder, né, o Luiz Eduardo Lê, né, que organiza o Show the Sheriff, ele me convidou, a gente se conhece há um bom tempo. Como eu tinha brincado antes, eu adoro ir em eventos, né? Adoro dar uma pescada lá, tentar abrir um pouco o conhecimento, apesar de alguns eventos serem realmente muito técnicos, mas você acaba tendo conversas muito produtivas e abrir um pouco a mente sobre o que está acontecendo. Então, por isso, eu gosto muito de estar. Eu procuro ir
na DEFCON, na RCA Conference, às vezes não dá para assistir palestra, mas dá para trocar ideia muito, muito produtiva. Uhum. E aí o Lê, ele pegou e disse... Sérgio, ele não me chama de coach, me chama de Sérgio. Ele fala assim, por que a gente não cria um CitySec? Né? Eu acho que ele tinha feito alguma coisa quando ele estava morando em São Francisco, e ele pegou e disse, bora, vamos criar junto. E ele vinha muito para cá. E aí era um jeito que a gente tinha de duas coisas. Um, dele poder encontrar muitos amigos que tem, e a gente juntava uma galera muito divertida num papo descontraído. Com o objetivo de quê? Networking. E aí ele me convidou e ele acabou não vindo tanto, ele vem sempre para o Shot the Sheriff, ele voltou a fazer algumas palestras, ele esteve aqui esse ano palestrando em alguns eventos, e tem, né, lá nos Estados Unidos, indo também em alguns, mas com a volta da pandemia, né, com o encerramento, eu senti em mim e na comunidade que a gente precisava se ver de novo. E aí eu arrumei uma parceria com um cara que virou um grande amigo, né, que é o pessoal da Cyber Lab lá, né, agora Cyber, e pegamos um lugar que já botou um dia 200 e tanto, eu peço desculpa a todo mundo, que era um dia de chuva, lotadaço e tal, mas a gente já estruturou, agora tem uma Kombi do lado de fora, servindo, tem uma série de coisas que foram, entre outras coisas, melhoradas para poder receber esse tamanho de público. E o SampaSec nada mais é do que um lugar de encontros, onde nós trazemos pessoas com muita experiência, né, ou pessoas de muito tempo, juntando com pessoas que estão conhecendo. E tem uma coisa muito mais importante que eu acho. Pessoas muito boas e que ainda não apareceram, não entraram no radar, porque não tiveram oportunidade. Às vezes os eventos são caros. Sim. E às vezes a pessoa vem para cá, ela tem muito inteligente, muito potencial, e ela não tem condição de ir num evento XYZ, o Shot the Sheriff, H2. Putz, uma H2 custa R$500. Sabe Deus se a pessoa ajuda em casa ou não. Uhum. Lá é democrático. A pessoa pode ir lá tomar uma água. Eu acho que nem cobra água lá, mas vai lá, conversa, não paga para entrar. Se quiser consumir, paga. Se não quiser consumir, não paga, vai pagar o que consumir e você conversa. Eu acho que um detalhe importante, Coxa, você tá falando, eu quero corroborar, é CPF, tá? É um evento totalmente para a comunidade. Então, a gente, inclusive, já nos procuraram algumas vezes. Quero patrocinar, não sei o que. Não é ideia. Não é ideia. Inclusive, você vai encontrar teu concorrente lá dentro, se for o caso. Vai ter outras áreas, outros gestores. Assim, ali é você como profissional de cibersegurança conhecendo e conversando com outros. Outra coisa que a gente, inclusive, e já teve até benchmark. Pessoas que fazem eventos vieram conversar, assim, cara, eu fico lisonjeado, eu não tenho essa experiência, eu não organizo. Até o Conecta tomar essa proporção, né? Até o Conecta 21, que é a versão Rio de Janeiro, né, do SampaSec, eu diria que os caras são muito mais estruturados que o SampaSec, né? Os caras montaram um negócio bonitinho lá. Eu já fui em 2, né? E recentemente um amigo meu disse que está querendo fazer em Dallas para a comunidade brasileira. Que joia. Então, assim, que bom que as pessoas estão pensando em colaborar. E o Conecta 21 lota bastante, e a gente começa a ver essas iniciativas sempre com esse mesmo objetivo. Isso é que é importante, CPF. Legal, que joia. Eu acho que, assim, a gente tirou aqui pontos muito importantes da formação, e a gente falou um pouco também sobre visão de futuro, né? Ou seja, não dá mais para viver sozinho. A gente precisa estar conversando, precisa estar trocando experiência. Pegando esse gancho, como uma última pergunta antes do encerramento com algumas surpresas aqui, o que vocês veem para o futuro? A gente falou de a gente falou agora de comunidade, de ambiente colaborativo. O que vocês veem para 2024? Não poderia deixar de perguntar isso, estando a porta, a entrada aí de 2024. O que vocês falam, Felipe? O que eu enxergo que vai ser um ano de fazer o mais com menos. Vai ser um ano de repensar arquitetura, repensar conceitos, reestruturar, tirar a duplicidade, que tem muita duplicidade ainda, e tentar simplificar o processo. Eu acho que isso, eu já vi o Gartner já escrevendo isso já há alguns anos, de você criar a criação do conceito de plataformas. Tá? Eu acho que assim, se a gente pensar em arquitetura de segurança da informação,
a criação de conceitos de plataformas, você consolidar 40, 50 ferramentas em 3, 4 que resolvam várias disciplinas, interconectadas entre elas, tá? E por que isso tudo? Claro, por causa de uma questão de custo, ou uma questão de a gente nem chegou nesse tema, mas não vou entrar muito, demanda profissional, porque quanto mais ferramentas você tem, mais pessoas para operar elas, e aí o custo operacional aumenta muito. Então, a gente tem uma questão de consolidação e principalmente para algo que a gente falou muito aqui nesse bate-papo, Amir. Com a questão da consolidação, eu consigo extrair melhor o benefício e justificar isso em uma questão de negócio. Então, eu acho que isso é o que eu vejo, né? O que eu vejo para 24. E, claro, né? Agregando novos conceitos de tecnologias como IA, automação e esse tipo de coisa. Perfeito. Sérgio? O que ele falou foi o seguinte, que a galera vai ter que começar a arregaçar a manga e começar a trabalhar de verdade, né? Que bom, né? Já não era sem tempo. Tava muito fácil, né? Brincadeiras à parte, eu prevejo que o passado se repete. O que quer dizer isso? Cíclico, né? Que nós vamos começar a ter problemas que a gente não imaginava, que a gente vai ter que ser rápido na resolução, que a gente vai ter mais demanda com menos budget. E aí, a palavra é esteja preparado. O que é isso? Se você está afiado para resolver as coisas, você consegue ter uma velocidade. Então, eu acho que a gente resumiu muito aqui. Mentores, networking, conversa, conhecer o inimigo, cíclico. E você fazendo isso, seja para a sua vida profissional, para a sua carreira, seja para a empresa que você está trabalhando, seja para a sua vida pessoal, para qualquer coisa, você vai estar preparado para o inesperado. E nós vivemos um mundo, não é um país, um mundo de incertezas, onde, infelizmente, nós vemos desastres acontecendo, nós vemos, infelizmente, corrupção sendo crescendo. De novo, não estou falando do país, não estou falando de nada específico e não estou falando de política. Mas nós vemos problemas acontecendo, surgindo no nosso horizonte, desconhecidos. Então, pense em risco. Tem uma mentalidade de risco e tem uma frase que está no blog do Anquises, que eu não posso falar, mas o importante não é o tamanho do estrago, mas a velocidade da limpeza. Então, esteja preparado, porque quando vir, vai vir de uma vez só. Problema é igual a oportunidade. Nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de outros. Quando eu falo oportunidade, você às vezes está procurando um emprego e tudo mais, você passa 3 meses. Num belo dia, você recebe 5 ofertas e você fica naquela dúvida. Esteja preparado. Como é que você escolhe se você tem 5 oportunidades de emprego? Você tem que saber a empresa, você tem que saber o trabalho, você tem que saber as pessoas que você vai trabalhar. É a mesma coisa. Se você tiver um incidente hoje, para quem que você poderia ligar para pedir ajuda? Boa. Você conhece essa pessoa? Se não, vem no Sapasec que a gente apresenta. Boa. Já foi o convite aí. É meio que isso, sabe? E vale a pena porque nessas conversas são multidisciplinares. Isso aí. A gente está falando de possibilidades para o ano que vem, de guerra, de estourar. E tudo isso faz parte do nosso contexto de cibersegurança. Tem que entender que isso é As empresas brasileiras não são mais nacionais. Não. A maioria das empresas, elas estão presentes em outros países. Países que estão sofrendo bastante com movimentações políticas, que podem estar sendo afetadas por guerra. Sim. A economia americana nunca teve inflação. Nós estamos vivendo os Estados Unidos com inflação. Sim. Isso gera para um americano, ao contrário da gente que está acostumado com inflação, um americano... Tensão. Ele desespera. Ele não sabe o que fazer. Ele desespera. Estava numa conversa semana passada falando A gente vive um dólar que flutua para cima e para baixo, só que é o seguinte, o brasileiro continua viajando, o brasileiro continua se divertindo. Você chega num shopping hoje no final de semana, você não consegue entrar. Você pega fila. E ainda não chegou a época de compras, né? Semana que vem que o shopping bomba mesmo. Qual é a leitura disso? Nós estamos muito ansiosos. E as pessoas desesperadas começam a fazer besteira. E pessoas desesperadas, quando se juntam, quando tem tempo e criatividade, elas fazem grandes besteiras. E o que é que a gente tem que estar preparado para responder essas grandes besteiras? Nós vimos isso acontecendo
quando tivemos o início da pandemia, muita gente boa foi mandada para casa, que teve tempo de criar muita coisa boa para poder pegar o dinheiro que não era dela. E nós tivemos que fazer investimentos agressivos em cybersecurity. Por quê? Porque, a gente não estava preparado para responder na velocidade que estava chegando, e, por outro lado, porque pessoas boas, inteligentes, que muitas vezes tinham conhecimentos das empresas que saíram, começaram a atacar as próprias ex-empresas. Sim. Então, de novo, nós estamos num modelo de transformação. Eu diria que a pandemia mostrou as pessoas como elas são. E não é uma foto bonita o que a gente está vendo por aí, né? O índice de criminalidade, o índice de abuso, a sensação que ainda tem... aí eu vou falar um pouco de América Latina, que eu tive convivendo. Existe uma sensação de impunidade muito grande na América Latina ainda. E a gente vê a violência começando a crescer em países de primeiro mundo. Isso é uma coisa preocupante também. Então, assim, risco físico, como é que a gente vai responder, né? E vamos encarcerar os bons e soltar os maus? Não sei. É uma preocupação e tem a ver com cybersecurity totalmente. Porque o anonimato faz parte. E outra coisa, se o cara ganhou muito dinheiro e ele é preso, quem garante? E ele é descoberto, quem garante que ele é preso? Não estou falando do Brasil de novo, estou falando no mundo inteiro. Porque o atacante está vindo de endereço IP. E o anonimato dá uma certa vontade maior. Empowerment do cara. Exato. Isso, Empoderamento. Joia, eu agradeço pelas considerações, pelo tempo, foi um papo incrível. Mas antes de terminar, a gente tem aqui 2 pontos importantes. Eu achei que eu ia me livrar sem ser cancelado. Não. Tem 2 coisas aqui. Né? A gente nem polemizou muito. Nem polemizou muito. Estamos nos livrando do cancelamento. Se comportaram muito bem, eu diria. E aí você me joga agora no finalzinho. As oportunidades vieram. Mas foi muito bom. Foi muito bom que eu acho que a gente pode ter uma troca aqui de informação e alguns highlights muito joia para aqueles que nos acompanham. Dentro disso, eu queria deixar para vocês... Eu sei que tem outros grupos também que eu gostaria muito de falar, Coxa, que são não só relacionados à cibersegurança. Eu sei que ciclismo é algo que você gosta bastante, já tivemos chance, acho que é bom. Eu vou pedir para deixar os contatos de vocês, ou LinkedIn, a forma que as pessoas encontram vocês no final. Mas eu queria terminar com 2 questões. Uma que foi deixada para vocês. A gente teve no último episódio... o Glauco Sampaio, que vocês conhecem também, e o Glauco deixou aqui uma pergunta para vocês que eu queria replicar e que vocês respondessem ou trouxessem alguns pontos sobre ela. E na sequência eu vou pedir que vocês façam o mesmo para o nosso próximo convidado. Então, por favor. Que problema que a sua solução está resolvendo, né? Acho que essa é uma pergunta que todo vendedor deveria ter na ponta da língua como resposta. É assim, se você vai fazer uma oferta para uma empresa, você vai propor uma análise de uma solução, o que você está propondo de benefício para a empresa? É um benefício financeiro, é um benefício de resolver um problema, de ter uma melhor performance, mas de uma forma mais embasada, não é o PPT, não é o white paper que o fabricante fez e trouxe ou não, assim. Esteja preparado e chegue com essa resposta na ponta da linha. Começa por ela, assim, responda a pergunta de qual que é o problema que você veio aqui me ajudar a responder. Acho que se todo mundo conseguir responder essa pergunta, já vai abrir uma porta e ter uma relação muito melhor com as pessoas. O que falar sobre isso? Obrigado, Glauco. Ele ajudou a gente. Obrigado por fazer nosso trabalho mais fácil. Obrigado, Glauco. É uma boa pergunta que tem que ser respondida todo dia por todo mundo. E ele está certo. Ele está 100% certo. Perfeito. Esse é o nosso grande desafio, e da mesma forma que o desafio dele é estar preparado para todas as coisas novas que surgem no dia a dia dele, seja desafio da transformação digital, no caso a empresa que ele está hoje, ela aportou, né, o pessoal está indo presencial bastante lá, mas ainda tem esse desafio. E ele está certo, ele teve que evoluir. E nós, que somos hoje, eu trabalho com vendor desde que eu vim morar aqui em São Paulo, eu vou completar 20 anos ano que vem de São Paulo e trabalhando com vendor, trabalhei em alguns, eu posso garantir, se
a gente tem que entender o que a gente faz, o que a empresa a gente faz, e a gente tem que entender, o Felipe comentou isso em algum momento, tem que entender o negócio dele, a gente falou isso durante toda a conversa de hoje. Sim. Entender o negócio, entender a indústria, conversar com as pessoas do dia a dia, entender os gaps dele, para poder, às vezes, sabe o que ele está buscando da gente também? Um advisor. Um conhecimento. Eu acho que isso... Eu brinco muito com meus clientes, amigo, que o que eu mais quero é que quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa, me liga para a gente poder conversar junto. Tá? Então, o conhecimento da indústria é super importante. O conhecimento da empresa, como você bem comentou, né? As dores deles, o movimento deles, para onde a empresa está indo, para onde a estratégia de negócio dele. Ele provavelmente, né? A gente sabe que você tem ali uma estratégia de PDSI estruturada nos próximos 3, 5 anos. Se eu não fizer a lição de casa e simplesmente pedir o telefone, eu quero falar com você e fazer uma apresentação de 30 minutos em PPT pronto, provavelmente você não me recebe nunca mais. A gente sabe disso, né, Glauco? Obrigado. Mas assim, então a lição de casa tem que ser feita, tá? Eu tenho que me preparar. E a gente também falou um pouquinho nesse bate-papo dessa cultura do empoderamento do time, né, Amir? Não só olhar de cima para baixo. Eu acho que isso é legal. Eu tenho alguns clientes que eu cuido, o Sérgio também tem, são os CISOs, mas assim, eu tento falar com ele, talvez ali a cada 3 meses, só para fazer um double check se tá tudo certo. Porque eu tenho que conversar com o time, eu tenho que entender as dores deles. E quando eu chego para uma conversa muito mais estruturada. Que talvez não seja de 30 minutos, seja talvez de 2, 3 horas. Esse tem que ser o nosso papel. Entender tuas dores e te ajudar nessas dores. Porque, querendo ou não, você precisa entender o teu negócio e estar no dia a dia ali com o conselheiro, esse tipo de coisa. Nós, na indústria, a gente tem que conhecer a indústria. Isso. E trazer para ele o que está acontecendo. Tendência. O que está acontecendo na indústria, Exato. inclusive nos pares dele e até de outras empresas. Talvez, por exemplo, respaldo o apetite de uma empresa financeira, o apetite de segurança, de risco, é menor. Mas a parte de conformidade, os entraves que eles têm, às vezes, de adotar uma coisa, é muito grande. E, às vezes, tem empresas que são mais ágeis, por serem menores, fintechs e tudo mais. E o que ele quer escutar, eu não diria nem ele, né? Porque, Glauco, eu adoro conversar com você, mas eu prefiro conversar com o teu time, né? E depois a gente transformar toda essa conversa em um bate-papo onde a gente fala o que é que a gente está fazendo. Porque você precisa pegar a coisa já, digamos, mastigada, né? Ou seja, baseado nisso, o que é que a gente está fazendo, né? Você tem 3 fases. A fase de conhecer, a fase de estar fazendo a venda e até a venda, e você tem a fase do ongoing. Em cada uma fase dessa, a gente tem uma mensagem diferente para enviar para o CISO. A primeira, a gente tem que falar muito sobre nossa experiência e o que é que a gente já fez até de ajudando outros para que ele se sinta confortável. O processo de venda, a gente endereçar, sim, esses gaps, uma vez que a gente validou, e tem todo um ferramental hoje que nós vendedores temos que deveríamos usar. Né? É uma série ferramental mesmo, é muito mais fácil hoje do que era antes. Sim. Né? E, então, assim, definir o que é que ele quer, entender que existem mudanças, e essas mudanças vão acontecer, estar próximo. E aí, uma vez que tenha, é a hora de a gente virar advisor. O que é virar um advisor? É chegar e falar o seguinte, se fosse você, faria isso. É o conselheiro. Tá entendendo? Aqui, que é o que ele faz para dentro de casa. O consumo do nosso. A gente gostaria de ser estuda para isso. Aí eu ano passado, ano retrasado, na verdade, eu fiz questão de fazer uma especialização de MBA na FIA, onde a cadeira de professores são CISOs. Para eu ouvir do lado deles o ponto de vista deles. Então, uma cadeira de Open Bank, o Glauco iniciou a cadeira de Open Bank, mas o Andrezinho para a parte de DevSecOps, então o Daniel Santana para fazer resposta a incidente. Então, esse pessoal explicando o lado deles, no ponto de vista. Isso para mim é muito importante. E ele conhecia todos. Ele não precisava ter nesse curso, é sério. Essa é a parte... Mas a parte mais importante ele não foi lá para... Porque tem gente que vai nesses cursos achando que vai conhecer o CISO. Ele já conhecia. Foi para pegar a dor. Ele foi, porque é o seguinte... Quanto custa para o Glauco abrir o coração dele para a gente? Tá entendendo? Preparar uma aula. Eu dei uma aula sobre o setor financeiro.
Então, Quanto tempo? Para mim é muito rico. Quantos anos o setor financeiro Glauco tem? A gente Não, vai fato, desrespeitar a isso? bagagem Não que o pessoal tem E o bom é que você passou com 10, né? Brincadeira, No mínimo, senão rola um exposed se eu passo com 10. Entendeu? Gente, excelente. Acho que tá aí, Glauco. Espero que tenha colaborado dentro Vai dizer disso. que foi injusto, ele mais esperava outros até, vendors. Eu acho que até mais pro Glauco, efetivamente. Acho que para os vendors aí foi extremamente importante entender isso. E eu queria que vocês deixassem uma pergunta, talvez composta, um começa e outro completa de forma bem direta, para o nosso próximo convidado. O nosso próximo convidado é o Arthur Paixão, da área de saúde, do Einstein, que vocês pudessem colocar aí algum ponto que vocês, com base no que viram também, pudessem colocar algum ponto para ele comentar ou alguma pergunta do dia a dia dele que vocês têm curiosidade aí, ou que vocês poderiam indagá-lo, naquela ideia de gerar o conflito que a gente falava, né? Paixão, seguinte, quanto de trem você está passando lá no... Sacanagem. Bom, eu vou começar então. Eu acho que o Arthur Paixão tem um trabalho muito bacana no setor de saúde. Eu citei um exemplo aqui e eu queria... Ele de conscientização na área de cibersegurança para a saúde. Queria que ele contasse um pouquinho sobre esse projeto dele, o que ele está fazendo, quais são os desafios de trazer esse conceito de healthcare, IoT de healthcare, um nome bonito. Boa. Só para comentar esse papo de máquina de hospital infectada com... Eu tenho histórico de pelo menos 2009, já tinha máquina que eu já tinha achado, então não é de hoje. Mas quais são os desafios de trazer essas dores de cibersegurança para healthcare? Excelente. O pessoal fala de IoT, né? Mas complementando, primeiro, o Arthur Paixão é pernambucano, é a área inteligente, né, dos pernambucanos. Não sei se tem essa informação, mas ele é dos Cabaporreta de lá, e veio do setor financeiro. Eu tive lá na RCA com ele. E consegue trazer uma visão muito forte da cultura, né? Da cultura do finanças para dentro de hospital, e aí essa pergunta que o Felipe fez é relevante, porque também tem uns choques, né, de times e tudo mais. Mas assim, eu queria, já que somos dois, vamos transformar em duas perguntas. Eu sei que provavelmente vão tocar nisso, mas eu queria da pessoa, né, como é o Arthur Paixão, mais um pernambucano que veio para São Paulo e tudo, ter vencido uma DEFCON. Então, assim, como foi o preparo? Talvez seja parte das coisas, então talvez seja até respondida, mas como foi para você a DEFCON? Mas muito mais importante, o que mudou na sua vida depois da DEFCON? Excelente. Então tá aí, Arthur, ficam as duas perguntas aqui para falar. Tem três, né, na verdade, perguntas aí para você. Não perder a oportunidade, né? Mas eu queria agradecê-los imensamente, Coxa, ou Sérgio, para a mãe, né? Mãe me chama de Sérgio Dias ainda. Sérgio Dias. Serginho. Sérgio e Felipe, muito obrigado pelo tempo, pela contribuição, pela conversa, pelo que vocês têm feito em termos de comunidade. A gente, como cibersegurança, é grato também por isso, que acho que esse compartilhar é extremamente importante. E eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, deixar no contato, talvez convidando para o próximo SampaSec, e que pudessem falar com o nosso público do Arena Reinforce, para deixar como encontrar vocês e o que está acontecendo aí que é interessante vocês divulgarem. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite aí da Rainforest para participar. É difícil você consolidar, né? Principalmente dividir eu e o Felipe, né? No tempo, tem que entender que é o seguinte, cada um usou seu slot como se fosse um próprio, se fosse individual. Mas, assim, queria agradecer, acho que é uma iniciativa excelente. Nós não temos e não teremos intenção de falar, né, sobre o dia a dia das empresas que a gente trabalha, mas a gente tem intenção de falar sobre o pouco que a gente aprendeu para que a gente gere discussões para que a gente possa aprender mais. Estou falando em plural aqui, porque eu tenho certeza que o Felipe pensa igual a mim em relação a isso, mas queria agradecer. Meus contatos, LinkedIn, né, tá como Sérgio Dias ou Sérgio Dias Pereira, não tenho certeza absoluta, mas se vocês procurarem um grupo chamado SampaSec, lá eu anuncio todas as chamadas que a gente tem,
né? Se você é um contato meu, você vai ver a chamada, mas nesse grupo SampaSec eu também publico. É uma forma rápida de me encontrar e eu estou disponível aí para poder trocar ideia e aprender um pouco. Excelente. Felipe? Bom, também agradecer aí a Mir, Bruno, Ziza pela oportunidade. Foi um momento muito especial aqui até de nossa carreira. A gente somos amigos há tantos anos, mas nunca tínhamos sentado para poder debater dessa forma tão pública. Assim. Então, para mim, é um momento importante até na minha carreira. Obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo por estar aqui. LinkedIn, acho que talvez seja a forma mais fácil aí, Felipe.Barros. Acho que vai me achar lá no LinkedIn, mas também tem no Instagram. Quiser me procurar e quiser bater um papo, trocar uma ideia, ou até nos encontrar no SampaSec para bater um papo, seria um prazer muito bacana com vocês. Excelente. Agradeço de novo a vocês e você pode nos acompanhar nos diversos canais que a gente tem iniciativa, seja no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Instagram, Reinforce.tech, vocês podem acompanhar quais serão os próximos episódios e as novidades que a gente terá. Eu fico por aqui e aguardo vocês até o nosso próximo Arena Reinforce.